Fala pessoal, beleza? Mais um episódio de Conversa de Cientistas. Hoje eu trago esse meu parceiro que eu conheci em Natal, do jeito mais inusitado do mundo, e que é um irmão que eu tenho hoje na ciência, é um irmão que eu tenho na vida, onde a gente conversa sobre tudo, desde pessoal a trabalho, a coisas mais profundas, a coisas mais superficiais do mundo. Meu parceiro Leônidas, é um prazer gigantesco ter você aqui. E hoje vocês vão ouvir muito sobre ciência e sobre vida pessoal e como a gente chegou onde a gente está entre eu e o professor Leônidas. Beleza? Roda a vinheta. Bom, pessoal, primeiro já apresentei um pouco o Leônidas, mas só para deixar claro, um grande professor hoje da UFRN, formado em educação física, formado em fisioterapia, mestrado em educação física, doutorado em saúde pública, um dos caras que mais fala hoje no Brasil sobre biomecânica, mas ele não fala só disso, ele tem trabalhos com idosos, ele tem livro publicado, inclusive com esse que vos fala, com idosos, e eu sei de muita coisa aí que está acontecendo, que vem vindo aí para frente também, e eu não vou dar spoiler agora. Leônidas, muito obrigado por aceitar, muito obrigado pela parceria novamente. E, cara, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Igor. Parabéns, na verdade, né, por esse projeto, mais um projeto que você está fazendo, que, sem sombra de dúvidas, vai juntar uma galera sensacional para falar um pouquinho do que está por trás dos bastidores. Se eu entendi bem, a gente vai jogar aí um pouquinho de tudo que a gente viveu, viu, ouviu e, de certa forma, aprendeu aí nessa caminhada. Espero que vocês gostem, que vão ouvir aqui, tenha algum significado e possa até inspirar alguns de vocês. Eu acho que essa é uma ideia muito bacana. Parabéns aí, mais uma vez, por essa abordagem. E vamos lá, o que é que você quer saber, o que é que você quer que a galera saiba também? Cara, na verdade é bem isso, sabe, Léo? O papo de cientista eu acho que foi até uma prepotência minha falar cientista, sabe? Mas é porque é aquela conversa de dois professores que falam sobre pesquisa, mas também passaram e vivem ainda uma trajetória, né? Vem construindo a sua própria história e para inspirar outras pessoas que, poxa, muitas vezes olham para a gente e só olham o nosso palco, não sabe o que a gente passa e passou nos bastidores. E quando eu falo passa, passa porque ainda passa, né? E é muito comum porque isso se chama vida. Então a gente passa por perrengues, obviamente que talvez hoje eles sejam muito menores do que já foram, mas em virtude do tempo que a gente tem de estrada também, né, cara? E aí eu venho começando com essa pergunta. Cara, por que a educação física? Mas no seu caso, eu não vou perguntar só isso, eu vou perguntar por que educação física e fisioterapia ao mesmo tempo. Você é louco! Cara, é muito engraçado, assim. De fato, muita gente às vezes pergunta, professor, por que é educação física? Como é que foi, né? Eu acho que muita gente também fica nessa dúvida. Como é que você organizava o tempo, assim? Primeiro, eu acho que tem uma questão da perspectiva também, né? Quando a gente olha, assim, de fora, parece meio, nossa, não sei o quê. Mas quando eu vivi de dentro, né? Eu acho que a gente também vive um pouco daquilo que a gente vivencia ao redor de onde você mora, né? Das pessoas que estão ali próximo de você. E tem muito a ver com o meu ambiente familiar, né? A minha mãe, ela tem 3 graduações, né? Então isso já inspirava a gente a buscar algo mais. Ela tem 6 especializações, tem um mestrado. Então ela é professora também, então ela sempre inspirava a gente a buscar estudar e para a gente era muito claro esse caminho dentro da academia, né? Ela já falava para a gente, você quer ser professor, tem que fazer especialização, mestrado, doutorado, né? Na época dela não tinha, ter um doutorado é uma coisa assim muito absurda. Hoje em dia a gente já tem uma facilidade um pouco maior e acabou que meu irmão também, ele já fazia 2 graduações, ele fazia engenharia e direito. Então eu já olhava assim, caraca, engenharia de direito. Então, É pior ainda, né, velho? ele fazia ao mesmo tempo engenharia e direito, né? E são 2 coisas assim absurdas e natural. E para mim foi mais natural isso. Então assim, eu fiz educação física e fisioterapia. Para mim já era assim, não, para mim é de boa, pelo menos na mesma área. Meu irmão é mais velho que eu, ele está fazendo duas em áreas completamente diferentes, né? Na engenharia e no direito. E Então muito assim, densas, né? eu As achava duas super de muito boa, densas.
muita leitura, muito cálculo, muita coisa, e ao mesmo tempo. Então, ele ia para a faculdade de manhã de engenharia e à noite de direito, e eu ia para a faculdade de fisioterapia pela manhã e à noite educação física. Então, para mim, foi mais light. Eu olhava mesmo, nossa, o perrengue que ele está passando aí é maior do que eu. E, naturalmente, a gente foi seguindo os mesmos passos da nossa mãe, né? Ele hoje está no doutorado e eu finalizei o doutorado. Ele parou um tempo, né? Ele fez o mestrado, ele deu um tempo maior. A minha única diferença é que eu emendei um no outro. Eu acabei as 2 graduações, depois fiz especialização em mestrado, depois o doutorado um atrás do outro. Ele deu esse time e hoje está finalizando o doutorado. Mas acho que tem muito disso, acho que tem muito do que eu vivia lá dentro de casa e foi mais tranquilo. Muita gente pergunta assim, não sei o que, como é que era, um absurdo. Eu achava muito legal, porque eu acho que somava, né? De manhã eu estava estudando, sei lá, cinesiologia na fisioterapia, e no mesmo semestre, é verdade, no mesmo semestre eu estava estudando mesmo cinesiologia, mas na educação física são 2 coisas que se complementam. Então, eu não acho que foi uma coisa assim absurda, eu acho que me ajudou muito. Ajudou mais eu conseguir ver 2 visões distintas, né? Às vezes, no mesmo dia, eu tinha 2 aulas, né? Tipo, sei lá, fisiologia. Eu via fisiologia do exercício numa faculdade e via na outra também. Então, isso foi muito legal. E muita gente perguntava, você não vai aproveitar a disciplina? E tinha possibilidade, né? Não, eu paguei uma disciplina ali, eu poderia aproveitar para não... Mas eu achei que eu fiz certo em ter visto, né, 2 abordagens distintas. Então, para mim, era muito legal. Facilitou muito a minha aprendizagem dentro do curso, porque eu conseguia meio que sempre ter uma revisão à noite. Então, era muito legal. Para mim, foi muito, muito proveitoso. E recomendo, se você tiver oportunidade. Cara, você acha que a facilidade... Eu não estou perguntando sobre a facilidade, tá? Eu estou afirmando. Você acha que a facilidade que você tem da questão de... Porque eu já tive dando aula, e para mim você fala muito fácil de origem e inserção, de onde se insere aqui para aquilo, com pedaços, com porções ósseas que eu não faço, eu não lembro mais nunca. Você acha que essa facilidade veio do aprofundamento que a fisioterapia tem e que na educação física a gente tem menos nessa questão de origem e inserção? Inserção. Então, Igor, eu também tive muita sorte na orientação, né? Eu fui orientando por um biólogo, né? Que é professor de anatomia, fui monitor dele, então, naturalmente, por ser uma disciplina que, além da graduação, eu me aproximei do ponto de vista do ensino e da pesquisa, e a coisa ficou mais fluida, ficou mais simples, mais fácil, entendeu? Algumas questões que eu achava muito difícil na graduação. Eu achava, caraca, não sei, como é que pode a gente lembrar de tanto nome, não sei, eu achava impossível, um absurdo. Mas aí, quando você vai vendo, né, o teu professor ele vai orientando, não, olha esse livro aqui, isso aqui explica melhor. E aí você vai vendo uma aula dele, 2, 3, e um cara que tem uma didática fantástica, que é o professor André Davim, não só para a facilidade de você aprender o conteúdo, mas principalmente para inspirar você a querer saber mais. Eu acho que isso me motivou muito, sabe? Porque eu tive muita sorte de estar com as pessoas certas. Fui orientado por pessoas assim sensacionais na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, sempre visões completamente distintas, áreas de atuação completamente distintas, mas todos foram assim fenômeno no que a proposta deles de desenvolver pesquisa, de todos os que eu fui orientando, eram sensacionais. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu tive um orientador meu que trabalhava como André Davim, que trabalhava com animais. Então, eu aprendi em laboratório, a gente fazia de tudo, desde pegar o xixi do animal, a maravilha lá, velha, trocar, a alimentar o animal, a fazer pesquisa, a fazer estudos, né, com histoquímica, fazer uma análise de modelo de inflamação, de manusear lá os animais, fazer o sacrifício para analisar a composição de vários órgãos ali, o que tinha acontecido antes e depois de alguma intervenção, até pesquisas clínicas, né, até a área de neurociência aplicada ao exercício com o cano, ou no doutorado, né, com o professor Kenyon, que são pesquisas epidemiológicas, que eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todo pesquisando. Então, assim, eu acho que eu consegui ter uma graduação, né, não só a graduação, mas até o doutorado, uma possibilidade que poucos têm, que é da microbiologia à epidemiologia. Então, eu tive a possibilidade de ter uma base sólida em assuntos mais profundos, né, microscópicos, vamos dizer assim, e o macroscópico e até o todo, né, de olhar de cima o Brasil todo, pensar em persistência. Você foi da experimental ecológica, né?
Exatamente. Então, só para situar todo mundo aí, a gente está falando da mais base, a mais aprofundada, até a mais ampla que estuda a população em cima de dados que não são seus, assim. Então, de maneira lógica, é como se você abrisse uma esfera Sim. e olhasse por cima. A experimental é como se você pegasse uma lupa e jogasse lá o máximo possível para dentro. E é muito engraçado, Igor, porque no início, assim, eu sempre quis ser professor. Eu entrei no primeiro dia de faculdade, assim, você tinha dúvida? Não. Então, isso que era a minha pergunta. Você, tudo bem, educação física, fisioterapia, cada louco com a sua mania de fazer ao mesmo tempo. Mas você, por que educação física e por que terapia? Sim, por que esses estudos e não engenharia e direito, por exemplo? Tá. Eu sempre fui atleta, né? Desde criança, sei lá, desde não sei quantos anos eu comecei, 5 anos ou menos, eu fazia esporte, né? Fiz 8 anos de karatê, fiz 15 anos de rugby, também fui da equipe de futebol, de futsal, de xadrez, sempre, todo esporte eu gostava. Nunca fui bom com natação, para ser sincero, assim, eu fiz natação até para aprender a nadar, mas competir, não, nível horrível. E aí os esportes com eu acho que é por causa dos braços, né? Assim. Pra quem não conhece o Leandro tem os braços curtos. Os caras me chamam de T-Rex, por causa dos bracinhos pequenininhos. Eu nunca fui bom, não. Mas até fiz, mais para aprender a nadar do que para competir. Então, assim, sempre gostei de esporte. Sempre gostei. E educação física e fisioterapia, eu vou ser bem sincero com vocês, como é que a coisa funciona. Eu queria fazer educação física, porque eu gostava e tal, mas tinha um preconceito muito grande. Todo mundo falava, rapaz, você é um aluno tão estudioso, vai fazer fisioterapia. Ninguém não falava ainda da questão financeira. Minha mãe era muito aberta comigo para dizer assim, não, você tem que fazer o que você gosta e tal. E as pessoas tinham um certo preconceito com a educação física. Então, acho que o meu primeiro momento de fazer fisioterapia era um pouco a vergonha de achar que estava fazendo um curso que não tinha tanto prestígio. Então, eu meio que, não vou mentir, eu meio que me escondia no início, até pela imaturidade, é normal, de você faz o quê? Eu dizia, não, faço fisioterapia também, entendeu? Então, eu me sentia assim, não, estou fazendo educação física, que é um curso desprestigiado, mas estou fazendo físio. E eu me culpava, me julgava muito por isso, né? Me disse, por que eu não digo que eu faço educação física assim de cara? Por que eu me escondo assim na fisioterapia? E eu percebia que eu utilizava muito a fisioterapia para me esconder assim do desprestígio que a educação física tem. E me sentia muito culpado por isso. Isso foi motivo de muita reflexão, de muito pensamento, assim, entender o porquê que eu tinha alguns receios, algumas vergonhas, eu posso dizer assim, hoje com tranquilidade, com a maturidade que eu tenho, eu falo sem me julgar. Eu falo entendendo o processo que era natural. A gente entrava e todo mundo dizia, esses alunos de educação física não querem saber de nada e tal. É só jogar bola, não querem estudar, né? Só jogar bola. E aí, quando eu fazia fisioterapia, tinha um respeito. Assim, não, mas ele faz fisioterapia também. Então, no início, eu tinha meio que esse escudo. E aquilo foi me incomodando, né? Porque não era eu, não tinha essa maneira de me esconder assim das coisas. Eu dava a cara a tapa. Por que eu estava me escondendo? Por que eu tinha essa vergonha? E aí eu comecei a assumir uma identidade. E já no meio da graduação para frente, eu já não falava que eu fazia fisioterapia. Eu só falava que eu fazia educação física. Isso é engraçado. Mas eu me lembro muito dessa mudança. E teve um fato que aconteceu comigo. Então, assim, o porquê fisioterapia e educação física? A educação física é porque eu era apaixonado por esporte e a fisioterapia meio que era uma bengala. Então, eu estou fazendo curso ali de prestígio, pelo menos, né, ninguém fala nada. E isso me fez amadurecer muito, porque eu entrava muito num conflito interno de não me sentir bem tendo esse tipo de julgamento. E eu tinha que ou me esconder, continuar me escondendo na fisioterapia, dizer, não, eu sou fisioterapeuta, eu fiz educação física ali para complementar, ou eu assumia, meu irmão, eu faço educação física, por que eu tenho que me esconder? Então, eu tenho que quebrar essa barreira que eu estou criando, né? E isso foi muito importante para eu amadurecer, né? E ter a minha identidade. Qual foi a sua identidade? Por isso que hoje eu falo, quando as pessoas me perguntam, Leandro, como é que você se vê? Eu me vejo como profissional da educação física. E comecei a me ver, de fato, na metade da graduação, pelo preconceito que eu também nutria, né? Porque eu me adequava digamos assim, aos conflitos externos para me adequar a isso. E isso também teve um impacto muito grande da maneira como eu fui recebido dentro da educação física quando eu ia nos laboratórios. Como eu queria ser pesquisador, primeira semana mesmo, né? Não foi um número fictício. Na primeira semana, eu cheguei com um colega meu da educação física e disse, olha, vamos entrar no laboratório de pesquisa? Aí a gente foi lá, né, no sistema dos professores, né, que a gente tinha. Na minha concepção,
fazer pesquisa, ser cientista, tinha que trabalhar com animal, no laboratório, jaleco, aquela coisa toda, né? Vendo lá no microscópio. Então vamos no laboratório que trabalha com isso. E eu fui muito mal recebido. Muito, 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 muito. A professora olhava assim, você faz qual curso? Educação física. Aí, o que você está querendo fazer aqui? Pesquisa. Mas você é aluno de educação física. O que é que o aluno de educação física pode fazer aqui? Aí, caraca, ele me deixava assim, para baixo. E daí vem, né, essa vergonha de você, pô, realmente eu não posso ser de educação física. Aí eu falo, não, mas eu faço fisioterapia também, para ver se de alguma forma as pessoas viam diferente. E daí aquilo me incomodou demais, cara. Me incomodou demais. Tanto que me afastou de várias possibilidades de trabalhar em laboratório, porque a educação física não era bem vista. E no final, depois, vou contar uma parte engraçada de todo esse processo. Mas aí acabou que, bem, já que na educação física eu não estou sendo bem recebido nos laboratórios, eu vou procurar na fisioterapia. Aí foi quando eu cheguei no professor André Davim, que era professor de anatomia, que ele me deu a oportunidade, né, foi o primeiro cara que abriu as portas para eu trabalhar com pesquisa. Aí já no primeiro ano de graduação, segundo semestre, eu comecei a me aproximar mais dele. No segundo ano eu já era bolsista, perdão, não fui bolsista dele não, no segundo ano. Trabalhei na fisioterapia, todas as pesquisas que eu fiz, eu comecei como voluntário. Fiquei 1 ano e meio, para depois ter uma oportunidade de bolsa. Diferente da educação física, que eu tive outras oportunidades que eu falo já já. Mas aí foi isso, a coisa começou assim. Entendi. Então, você sempre quis ser professor, mesmo que na época você trabalhava com esporte, você, na verdade, não trabalhava, você gostava de esporte, Sim. fez educação física para ser professor, mesmo gostando de esporte. Sim. Fiz para ser professor. Não fiz, assim... Leandro, quando você foi fazer o vestibular, já sabia. Antes de fazer o vestibular, minha mãe já tinha sentado comigo, já tinha falado, meu filho, a carreira profissional, ela segue 2 caminhos claros, que elas se dividem de cara quando você se forma. Um é você seguir a docência. Outro é você seguir o mercado profissional. E na docência, você precisa seguir o caminho da pesquisa, do mestrado, do doutorado e tudo mais. No mercado profissional, não. Você precisa atender e se destacar. E aí ela me orientou para eu experimentar a sala de aula, porque, na verdade, o que foi que aconteceu? Por que eu queria ser professor? Né? Na verdade, antes de ser pesquisador, eu queria ser professor. Porque eu ia para a universidade com minha mãe quando era criança. E eu via 2 situações. Eu via ela tendo aula, porque ela já era formada em matemática e ela estava fazendo filosofia quando eu era criança. Então eu via eu a via sendo aluna e também havia no contraturno da manhã ela sendo professora. Então eu ia para a aula dela, eu assistia uma aula dela e depois eu assistia a aula dos professores que davam aula para ela. E ali, naquele ambiente, eu achava massa. Então eu ia para a biblioteca, porque criança acaba acompanhando, né, naturalmente ali a mãe, todo canto que ela vai, eu dava muito trabalho. Então, tinha muitas horas de aula e eu prestava atenção às discussões, e minha mãe estimulava muito a gente a ler, né, os autores da filosofia especificamente, quando a gente era criança. Que isso eu não tinha noção que as outras crianças não tinham mesmos estímulos, entendeu? Quando eu chegava na faculdade, que as pessoas não entendiam a diferença entre especialização, mestrado, doutorado, não sabiam o que era pós-graduação. A galera achava que pós-graduação, sei lá, depois de... Era uma coisa muito engraçada. Tu falou uma coisa que, assim, eu não tive essa maturidade porque eu não tive esse conhecimento, assim. Primeira semana, ir para um laboratório para participar de projeto de pesquisa. Quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que existia isso. Eu nem sabia que existia laboratório para você ter aula de anatomia, laboratório de fisiologia. E não que esses laboratórios tinham pessoas que pesquisavam coisas lá. Eu tinha 17 anos, recém-feitos, 18 anos. Então, assim, olha a diferença de maturidade, porque você já tem essa experiência desde quando você era criança com a sua mãe. E aí, assim, quando você fala isso, eu começo a lembrar das quantas vezes a gente deu aula em Natal com a mãe e com o filho na sala. E aí, assim, quando isso acontecia, eu mudava completamente a minha aula, porque eu tentava fazer com que minha aula fosse para ele, para aquela criança. Porque eu sei o quanto que isso influenciará essa criança para que ela possa fazer faculdade, para que ela espelhe na mãe dela, para que ela queira ser professor, para que ela olhe aquilo e fale, poxa, que universo é isso aqui, sabe? Então, isso é realmente diferenciado, porque a hora que você fala, pô, eu cresci, eu não sabia o que era viver fora do ambiente escolar, fora do ambiente de faculdade, né? Isso é muito louco mesmo. Sem dúvida, isso é muito engraçado, porque, assim, primeiro que eu não tinha noção disso, para ser bem sincero, porque não é uma coisa que você conversa com seus amigos, né? Sim, assim, e é comum você vai fazer o Enem, né? Hoje em dia, na nossa época era o vestibular.
E não sei como é que é a conversa dos pais, né, com os filhos, mas assim, a minha mãe ela foi muito prática, muito direta, muito direta, muito direta. Isso para mim foi muito bom. Então, não é que eu tinha maturidade à época, eu tinha direcionamento à época que os outros não tinham, entendeu? Exato. A maturidade eu fui vendo ali, aprendendo, mas assim, você ter o direcionamento de casa, né, e de uma pessoa que mostra o caminho, ó, esse caminho aqui dá certo. E tem esse outro também que dá. Então, tenha tranquilidade de escolher o que você quer. E, obviamente, por eu estar participando ali, vendo tudo aquilo, e você vai, né, se empolgando, querendo, porra, pesquisa é massa, pesquisa é legal, que coisa bacana, que coisa boa da gente fazer. É uma questão de você, pô, você se sente feliz fazendo aquilo? Era o meu sonho, entendeu? Era o meu sonho, que eu cultivava desde criança. Eu não sabia o quê, não é? Não sabia exatamente assim, eu vou ser professor do quê? Não. Óbvio que não tinha noção, não tinha noção. Mas eu sabia que eu ia ser professor, só não sabia do quê. Então, para ser professor, eu tinha que pesquisar, né? Porque tem que fazer pós-graduação e tudo mais. Então, se eu tenho que pesquisar o que é que eu vou fazer. E aí vinha a minha imaturidade, de achar que o grande pesquisador era aquele que trabalhava com pesquisa com modelo animal, né? Lá no laboratório, fazendo coleta e tal, que não tem só isso. Mas na minha ideia, quando eu entrei, eu queria fazer isso. Por isso que eu quis trabalhar com áreas básicas, né? Áreas da fisiologia, da anatomia, da bioquímica, que era o que eu acreditava que eu poderia migrar e fazer qualquer coisa depois. Então, o meu foco era pesquisa de laboratório, mas foi mudando demais. Sim. E aí você veio, você falou que você ia, você puxou abriu essa porta, mas você não abriu toda. Você ia falar da educação física. Aí depois você começou a ver a questão da educação física dos laboratórios. Me conta aí essa história. Então, aí, quando eu estava na graduação, na UFRN, né, não tinha ainda não tinha mestrado, não tinha doutorado, né, no Departamento de Educação Física, nem no de Fisioterapia. E eu ficava um pouco inquieto. Pô, e agora? Para onde é que eu vou quando eu me formar? Se não tem mestrado, doutorado aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E então eu comecei, por isso que isso me estimulou aí para as áreas básicas, né? Porque tinha mestrado em bioquímica, tinha em morfologia, então eu podia fazer nessas áreas aí. E na educação física teve o problema de eu chegar nos laboratórios dessas disciplinas da morfologia e não ser muito bem recebido, mas fui pelo professor André Davi. Então, cara, vou para anatomia. Não estou na bioquímica, na fisiologia, que era o que eu queria, porque eu vi ali os ratos, os camundongos, mas não sabia que na anatomia também podia fazer isso. E aí o professor André Davim, que era da anatomia, me deu essa abertura para chegar lá. Mas aí ele já era da fisioterapia. Ele não era... Eita, deu um tilt aqui, foi? Deu uma coisa, a sua câmera fugiu. E falhou. Tá dando uma falha aqui, Igor. Voltou. Tô. Voltou. Então, aí eu tive essa abertura na anatomia com o professor André Davim, mas enquanto aluno de fisioterapia, não enquanto de educação física, porque ele era da outra faculdade. E, enfim, cara, aí, professor, eu não sei o que é que você vai trabalhar. Na verdade, eu não quero nem saber, eu quero pesquisar, eu quero aprender a fazer pesquisa. E o mais engraçado é que ele trabalhava com chá verde. Ele estava trabalhando efeito inflamatório, estudava o efeito inflamatório do chá verde. E eu pensava, caraca, meu irmão. E era dosando, a gente aplicava, né? Uma sondazinha de gavagem, chá verde em camundongo. Então ficava lá 21 dias aplicando, depois tinha que causar uma lesão, analisar o efeito antidermatogênico, depois sacrificava para verificar o efeito anti-inflamatório, né? E aí tudo começou. A minha primeira pesquisa mesmo, minha primeira vivência com pesquisa foi em camundongo, avaliando o efeito anti-inflamatório de chá verde, que era uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu imaginava fazer. Mas achava massa estar ali no laboratório de jaleco coletando. Eu Era não massa sei, demais. é que assim, eu não sei explicar isso, mas eu entendo totalmente assim você. Eu não sei explicar porque assim, a gente estava até a semana passada, semana retrasada, trabalhando num artigo junto a questão do artigo de quedas e tal em idosos. E fazia um tempo que eu não sentava para escrever um artigo. E eu não sei explicar, mas assim, é um prazer tão gigantesco que a gente tem. E assim, não sei, talvez você consiga explicar melhor que eu isso, mas o prazer de você poder estudar algo que você está escrevendo, que você sabe que a discussão que você está criando com aqueles resultados que você encontrou com aqueles indivíduos, e o quanto que isso vai estar de acordo ou não
e quando está de acordo, por quê? E quando não, por quê? Isso é uma discussão tão estimulante que eu gostaria que todo mundo tivesse essa experiência realmente, sabe? De sentar, escrever, ver o quanto é difícil escrever, ver o quanto precisa de, como tudo na vida, de prática para escrever. Mas mais do que isso, e aí esquece um pouco da básica, né? Traz para cá, para realmente a pesquisa clínica, ali, experimental com indivíduos mesmo, entender que aquele resultado é um conjunto de indivíduos. Aquele resultado são pessoas. E que você precisa traduzir aquilo para uma prática que pode ser usada além da pesquisa, pode ser usada dentro de uma prática clínica ou epidemiológica. Isso é tão instigante que, assim, do mesmo jeito que é instigante, ela é frustrante quando você toma porrada na revista, mas ela é altamente compensadora na hora que você toma um aceite, assim, né? Então, é uma gangorra de emoção, na verdade, não é gangorra, é uma montanha russa de emoção que é muito estimulante, assim. Só que quando, aí para não perder o fio da meada, quando se começa em pesquisa, não se começa desse jeito. Obviamente, a gente não tem nem experiência de escrita dessa forma. Se começa com resumo. E aí me fala um pouquinho, assim, como que foi essa questão do quando foi seu primeiro trabalho em congresso e como foi a experiência desse primeiro trabalho em congresso? Quanto você tremeu as pernas? Então, cara, é engraçado, porque eu tive, na graduação, eu participei, enfim, entrei com o professor André nesse trabalho do Xavier, mas em paralelo também consegui, porque o que foi que aconteceu? Eu entrei em 2007 na graduação, mas em 2008, no Departamento de Educação Física, entraram vários outros professores, de 2009 também, que eram professores que pesquisavam muito. Então, naturalmente, eu me aproximei desses professores. E aí eu tive experiência, por exemplo, com pesquisas relacionadas a HIV, eu entrei em algumas pesquisas relacionadas à atividade física orientais, né, práticas. Inclusive, a gente deu aulas de Tai Chi Chuan, fez aulas de medicina ayurvédica, assim, aprendeu muita coisa mesmo. E logo depois chegou um professor que trabalhava que é o Ocano, Alexandre Ocano, que trabalhava com estimulação transcraniana por corrente contínua, que é um tipo de estimulação para melhorar, aumentar ou reduzir a atividade de alguma área do cérebro que você está colocando ali os eletrodos. E aí aquilo, porra, que massa aquele assunto, quero trabalhar com isso. Então eu continuei trabalhando com o professor André Davim, né, que é um modelo animal, e paralelamente comecei a trabalhar com o professor Ocano com estimulação. Mas antes disso, ele fez um projeto lá, universal, que a gente tinha que atender a população de Natal aqui, num projeto que era Natal Ativa, o nome do projeto. Então, a gente, 5h30 da manhã, estava lá na Zona Norte, num espaço, né, bem grande para uma praça, né, que eles ficavam fazendo atividade física. A gente aferia pressão, fazia toda a bateria de avaliação da galera e prescrevia treinos, né, de caminhada lá para eles. E aí eu fiquei, acho que uns 2 anos nesse projeto. E, enfim, era muita coisa que eu estava fazendo ao mesmo tempo na época. Eu continuei o projeto com o André Davino, saí do projeto de HIV, saí do projeto de Tai Chi, fiquei só nesse projeto de atividade física para a população idosa da cidade de Natal. E depois emendei com um projeto sobre estimulação craniana. Mas o mais engraçado é que ainda no final da graduação em fisioterapia, apesar de eu ter feito todo esse trabalho com o André Davino, fiquei 3 anos e meio orientando dele, no final do último ano, eu decidi mudar o meu tema do mestrado. Por quê? Porque eu queria parar de pesquisar com camundongo e começar a pesquisar ratos. André Davino só pesquisava com camundongo. E aí eu entrei no projeto de uma outra professora que pesquisava ratos. E a gente fez um trabalho na área de ortopedia, né, que causava uma lesão muscular nos ratos, para ver a melhora a partir de um equipamento da fisioterapia, que era microcorrentes. E daí eu comecei a trabalhar com ratos. Por quê? Porque eu sabia que lá no mestrado em morfologia a galera trabalhava com ratos também, então tinha que migrar. E eu tinha que aprender coisas novas antes de entrar no mestrado. E aí eu fiz essa migração, mas continuei com o André. O André ficou puto, né? Como é que pode você mudar seu projeto, mas dei a cara a tapa e continuei. Então eu dava conta disso, do projeto lá do Camão, estava bem adiantado, né, de Chá Verde. Comecei com esse da professora, que é Patrícia Frois, uma das maiores sumidades na área de dermatofuncional do Brasil. Então ela tinha muitos equipamentos eletroterapêuticos. Eu só peguei os equipamentos que ela tinha e joguei para trabalhar com lesão muscular, que era a área de ortopedia, que eu já percebi que eu era apaixonado pela área de ortopedia. Então, como eu não fazia trabalho necessariamente em ortopedia, eu queria
dar uma mudança, né? Queria trabalhar com ratos e minha papelaria. E aí deu tudo certo, porque eu achava que meu mestrado pudesse ser isso aí. Mas aí no meu último ano de graduação, abriu o mestrado em fisioterapia e logo depois de educação física. Eu disse, caraca, graças a Deus. Agora eu posso fazer em outras áreas que talvez tenha uma relação direta com o que eu vá trabalhar o resto da vida. Então, assim, aí tudo mudou. Então, aí, opa, peraí, não preciso mais necessariamente trabalhar com animais, posso trabalhar com outras coisas. Assim, foi sensacional toda a experiência que eu tive, desde o segundo semestre de faculdade até meu último, trabalhando com modelo animal, mas abrindo o mestrado em Educação Física e Fisioterapia, aí eu parei de trabalhar com modelos animais, né? Fechei todos os projetos que eu tinha, todas as atividades lá, e comecei a migrar. E o Cano, que estava chegando, ele começou com esse projeto com a terceira idade, né? Um grande projeto lá, mas depois conseguiu edital de outros com estimulação transcraniana e comecei a trabalhar com isso. Então, assim, a minha reta final, meu último ano de graduação foi muito corrido, porque todos os projetos que eu estava envolvido, eu comecei a migrar. Né? Parei de trabalhar com camundongo, comecei a trabalhar com rato. Parei de trabalhar com idosos, comecei a trabalhar com atletas, né, para melhorar a performance dele a partir da estimulação transcraniana. E no meio disso tudo, que é o mais engraçado, eu ainda tinha tempo para ter 2 estágios. E, assim, na educação física, meu amigo, a gente tem a oportunidade de estagiar, a gente estagia desde o início, né? E além de ser, eu era bolsista de extensão na educação física, bolsista de pesquisa na fisioterapia e era bolsista no projeto Segundo Tempo. Eu não sei nem se tem esse projeto ainda, que eu dava aula para crianças, né? À tarde. Sim. Na verdade, era na tarde, 2 dias à tarde eu dava aula para criança. Então, assim, meu horário foi uma coisa que eu percebi. O que foi que eu consegui fazer nesse período todo? Eu organizava meus horários assim para conseguir dar conta de tudo, de uma maneira que me ajudou a cumprir muitos objetivos meus, que é muito engraçado. Quando eu tento lembrar assim, cara, como é que eu consegui organizar tudo? Eu disse, não, eu dava a aula para criança, eu tinha que dar terça e quinta. E era 2 horas e meia, então eu já sabia. Então eu já organizava o meu dia para ser aquilo ali. E aí eu participava das pesquisas. Então eu tenho segunda parte seja. Então eu tenho que pegar uma parte da minha tarde para fazer uma pesquisa, outra parte para fazer outra. E eu aproveitava minhas férias. Então, nas férias da graduação, eu atolava, eu ficava todos os dias na faculdade para adiantar as pesquisas que às vezes eu não conseguia dar tempo no período normal. E eu conversava com todos os orientadores. Talvez eu não consiga estar no horário que vocês querem, do jeito que vocês querem, mas eu vou dar conta de tudo, beleza? Vamos cumprir as metas? Vamos. Como eu conseguir cumprir as metas, estava de boa. E ainda, no último ano, foi engraçado. Acho que eu fiquei 1 ano e meio, exatamente, que foi uma coisa que aí, Igor, foi onde teve uma virada de chave muito gigantesca. Eu estagiava para o SESI. E olha só que engraçado. Eu tinha que dar estágio de ginástica laboral. Mas, não, como é que você tinha tempo para isso? Que tá, ginástica laboral é 5h30 da manhã. Então, como minha faculdade começava às 7h40, de 5h30, 6h30, 7h, de boa, depois eu ia para a faculdade. Tudo resolvido. Então, de 5h30 começava o meu dia, 7h40 eu ia para a aula, e depois à tarde, estava nos laboratórios, terça e quinta tinha o segundo tempo, e à noite a aula. E aí, o que foi que eu fiz também? Como eu tinha ginástica laboral pela manhã alguns dias, e ainda tinha um projeto de idosos também, no início da manhã ou outros dias, eu percebi, cara, eu não estou aguentando mais ficar nisso aí. Aí foi quando eu comecei a perceber, pô, tem tão pouca gente vindo para a ginástica laboral, eu vou conversar com minha coordenadora. O que é que você acha da gente fazer uma sensibilização dos trabalhadores para participarem da ginástica laboral? Porque não está tendo muito resultado, a galera não está indo, tem 100 trabalhadores estão vindo, 13, não está tendo resultado. O que é que você propõe? A gente vai começar a dar palestra para eles. Explica como é que é bom, por que eles têm que fazer. Aí, vamos testar isso aí, Leandros. Para mim, por que era bom? Em vez de eu ir todo dia, eu ia 1 vez na semana. Resolvia meu problema no que diz respeito à ginástica laboral. E como tinha um projeto de 2000, assim, era muita coisa, eu não tinha que estar em todos os cantos ao mesmo tempo. Dar um resultado. E ainda apareceu um estágio muito engraçado, no final de semana, lá no Parque das Dunas, que era semana sim, semana não, para a gente ficar lá no Parque das Dunas, né, acompanhando a galera, na visitação, naqueles passeios e tal. E eu quase entrando nisso. Eu não entrei porque o SESI, a mulher aceitou a questão das palestras, que eu jogava para o sábado. Porque eu já ficava com a manhã no início livre para ir para a Zona Norte. E aí eu ficava lá no sábado, que as empresas funcionavam, de manhã, resolveu o meu problema. Sendo que foi o que aconteceu? Deu tão certo, mas tão certo, foi aí onde eu percebi, caraca, velho, além de pesquisar, que eu acho massa, além de ser professor, eu posso ser palestrante. E olha só que engraçado, Igor. Que doideira, você quando eu comecei... Não, eu comecei, eu ia, tipo assim, numa empresa que tem, sei lá, um escritório.
E tinha 50 pessoas lá trabalhando, 30, e eu tinha que falar pra galera como é que para não ter dor no ombro e tal, na lombar, o que eles tinham que fazer. E aí e era palestra, né? Explicando por quê. E daí a coisa foi funcionando. Todo canto que eu ia, ela perguntava o feedback. E aí, como é que foi? E a galera, pô, bicho, é engraçado, foi massa, não sei o quê. E rolou. E aí eu fui ganhando confiança, ganhando confiança. E daqui a pouco, ela já me colocava em eventos maiores. Então, porra, eu vou juntar várias empresas para você dar uma palestra. Aí tinha, inclusive, a Casa da Indústria. Foi a primeira palestra que eu dei, não era nem formada. Eu dei uma palestra para 300 e tantas pessoas. Isso no último ano de graduação. Foi quando eu disse, caraca, meu irmão, vi 300 e tantas pessoas assim, sentadas lá no auditório, gente no chão, que eram os trabalhadores de uma empresa aqui, da cidade, que é o Nordestão, uma grande empresa. E aí tinha o pessoal administrativo, tinha o ASG, tinha o pessoal do caixa, era muita gente. E foi muito legal. Foi ali quando eu disse, caraca, meu irmão, eu quero estar aqui sempre. É mais essa energia, galera lá olhando, e você falando, e você querendo. O que é que eu vou falar com essa galera aqui? Eu não posso chegar. Gente, então, trabalhador, tem que ter cuidado, papapá e tal. Não dá, você tem que ter uma coisa a mais. E como no início eu ia dando para 10, 20, e a coisa foi crescendo, então eu ficava mais tranquilo. Eu comecei a dar palestras para 50 pessoas, tinha uma palestra ali que eu dava para 60, e nesse dia, que foi 300 e tanto, eu fiquei assim, em êxtase. Primeira coisa que eu fiquei super empolgado, super empolgado. E aí eu disse, cara, e eu, como você vai dando a palestra, você vai melhorando, né? Eu tenho que ser engraçado aqui. Aí eu soltei uma piada, foi logo numa época, não sei se tu lembra, que tinha aquele treinador, acho que era do Vasco da Gama, que teve um AVC, um AVE no campo, tu lembra? Sim, Ricardo foi? Gomes. Antônio Carlos Gomes, né? Pronto. Não, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, verdade. E aí eu estava falando sobre o AVC, e aí eu tirei uma brincadeira justamente sobre isso, da inatividade física do AVC. Tá vendo vocês tudo sentados aqui? E aí eu tirei onda com um dos caras que eu não sabia, né, uma brincadeira lá, não vou nem falar essa brincadeira, mas todo mundo riu. E aí, quando eu vi todo mundo rindo, eu pensei, todo mundo riu e prestou atenção, tá dando certo. Aí eu encarnei no cara, né? Pá, tirava uma brincadeira com ele. Aí eu falava, vamos fazer um teste aqui para ver. Eu inventava, sabe? O meu negócio ali, que eu prestei atenção, eu queria que a galera estivesse empolgada, olhando, rindo, se divertindo. E eu queria que todos os 300 e tantos olhassem para mim, não olhassem mais para nada. Então, assim, e o mais engraçado é que esse cara que eu fiz esse ligado sapato, sabe? Eu brincava com ele, tirava onda e todo mundo ria, descobri que era o dono, por isso que tava todo mundo rindo. Porque eu tinha todo mundo para tirar onda, e eu fui tirar com o dono do Nordestão, fui tirar onda com ele. E aí os trabalhadores riam, não era por causa de tal, não só da piada, mas para quem que eu estava fazendo a piada, fazendo as mungangas que eu pedi para ele fazer, e todo mundo ria. Aí eu cresci, eu fiquei grandão, eu vou ficar aqui nessa brincadeira. Esse moleque vai morrer. Cara, e foi tão legal que eles tiveram. E foi muito, para mim foi sensacional. E foi muito, muito, muito bonito. No final eu recebi na verdade, ele mandou entregar, foi muito legal isso. Ele mandou entregar uma caneta, né? Essa caneta chique lá, não sei nem qual uma marca que é, um buquê de flores parabenizando. E aí, na verdade, eu não sabia o que ia acontecer. A minha coordenadora, eu estava super feliz, eu já ia acabar o estágio 2 meses depois, e a minha coordenadora me chama, eu disse, né? Fiz besteira. Aí, quando ela veio falar, não era besteira, na verdade, tinha super gostado. E aí acabou que eu depois de várias palestras para o Nordestão especificamente, porque eles têm muita atenção, tem uma palestra só para as mulheres grávidas da empresa, é muito legal, muito legal. E aí eu disse, cara, tem que ir. Só para situar todo mundo que está assistindo, o Nordestão é uma rede de supermercados muito forte em Natal, ela é de Natal mesmo. Ela é daqui. Eles têm uma rede em Natal que eles são a maior rede que tem em Natal, né? Então, sim, eles são muito fortes e é muito conhecido, então por isso que o Leandro está falando dessa forma, assim, que todo mundo conhece o Nordestão de Natal. Cara, que massa! E aí, assim, nesse momento, então, você nem formado estava, mas já estava dando palestra. Então, para você, a minha pergunta quase não valeu mesmo, mas assim, para você, então, a questão de apresentar um trabalho em congresso foi, tipo, vou lá. Cara, eu já gostava na época, eu participava das feiras de ciências todas do colégio, eu achava massa falar, eu gostava, eu sabia que eu ia ser professor, porque eu gostava daquilo, entendeu? E eu gostava de falar e da galera olhar, entendeu? Não é só falar, é falar e assim, ninguém... você fala, e a galera olha, aí você fica, tem 10 pessoas, você quer que as 10 olhem. Um não tá olhando, você já encarna naquela que não tá olhando para olhar. Aí, rapaz, eu tô falando disso, não tá olhando. Mas você não pode exigir, você tem que ter a sacada, tem que ser engraçado, tem que tirar onda, tem que falar assunto sério, e dar medo. E a emoção que você deixa ali naquele ambiente, né? E eu comecei a perceber isso, né?
e claramente nesse dia para 300 e tantas pessoas, você na graduação, óbvio, final de graduação, você está perto de se formar, mas é massa, né? E eu não fiquei com medo, eu fiquei empolgado. Eu falei, caraca, eu quero de novo. É muito doido, porque assim, quando a gente começa a apresentar trabalho em faculdade, o professor fala 20 minutos. A gente acha que 20 minutos é uma eternidade para passar esse tempo. Só que depois você começa a ter tanto conteúdo que 20 minutos não dá para falar nada, não dá nem para começar a conversa. E aí, a hora que você vai dar para uma palestra, eu falo porque assim, é uma questão de experiência realmente. Eu me descobri professor ao longo da faculdade, né? E aí, assim, teve um episódio que eu nunca vou esquecer, que meu primeiro congresso, meu primeiro resumo em congresso foi no terceiro ano de faculdade, no sexto semestre já, e eu era coautor de um resumo, que a autora não pôde ir no Celafisques, em São Paulo. E aí, a hora que para quem está assistindo, pessoal, quando você apresenta em formato de painel, ficam vários posters lá, e aí você, a hora que vem o avaliador, você fala para ele, normalmente é um ou dois avaliadores, você explica o seu trabalho rapidamente para ele ali, tem 5 minutos para fazer isso, e tá tudo bem. O problema é que a Lilian Gobi, ela é mãe do Ronaldo Gobi, que era meu amigo de turma. E aí, a hora que ela me viu, e tava um frio em São Paulo, eu de casaco, e ela me viu e falou assim, Igor, tudo bem? Olha, pessoal, vem aqui, vamos assistir o Igor, que o Igor é amigo do meu filho e não sei o quê. E chamou umas 20 pessoas em volta de mim para falar no primeiro congresso, no Celafisc, para uma professora como a Lilian Gobi, que é uma das maiores referências que a gente tem no mundo sobre a questão de envelhecimento, e eu falando sobre envelhecimento. E eu tirei o casaco, eu tremi as pernas e eu quase arranquei a roupa de nervoso, porque eu suava feito um maluco. Só que isso dá um puta de uma vontade assim, de você continuar, né? Porque a hora que você termina, é uma descarga de adrenalina que você tava, que depois vem um relaxamento muito doido. E aí a mesma experiência sua eu tive num congresso aí em Natal, com 500 pessoas. Só que a gente não está acostumado, né? Então, eu não sei, eu nunca me acostumo, porque a hora que eu terminei, começaram a me aplaudir em pé, e aí eu não sabia se eu saía, se eu voltava, se eu ficava, se eu sentava, eu não sabia o que eu fazia, de vergonha. Você fala, meu Deus, que animal. Então, assim, porque é exatamente isso. Eu acho que a gente aprende a contar uma história enquanto a gente explica aquilo que a gente está fazendo, de modo que a pessoa se sinta dentro da história, ela faça parte daquilo. Então, acaba que uma aula, ela se torna uma história, ela tem o começo, meio e fim, e ela tem os cacos. E o que são os cacos? São os momentos que você traz a pessoa para dentro de você de novo. Porque e aí eu concordo plenamente. O que eu quero se eu fizer assim com a mão, todo mundo olha para onde eu vou com a mão. É isso que eu quero. Seja todo mundo conectado comigo. Eu acho que isso é muito de professor, isso é muito maluco, assim mesmo, né? Dá muito prazer que você aponta uma coisa e todo mundo vira. Aí você fala, não precisava, calma. Mas é massa. Cara, energia fluindo ali, né? Então, é uma energia muito maluca mesmo, assim. Acho que quando a gente dá aula, e é tanto que, eu não sei você, mas eu falo por mim, eu termino a aula exausto. Porque eu deixo realmente, eu despendo muita energia naquilo que eu estou fazendo. Mas aí me conta, tu fez, o mestrado foi voltado à questão de estimulação transcraniana, Isso. O doutorado foi o trabalho lá que vocês fizeram com relação ao Brasil todo. Mas aí eu preciso só. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha que coisa doida, velho. A gente conversa tanto sobre isso, mas eu nunca tinha pensado nisso. Você entrou na faculdade no ano que eu me formei. Eu me formei em 2007, mas eu me formei no final, você entrou no começo de 2007. No ano que você entrou na faculdade, eu estava terminando a faculdade. E aí, de repente, 7 anos depois, eu me mudo para Natal e você é o meu coordenador. Eu nunca tinha me ligado nisso. Mas aí eu quero saber a história. Me conta esses 3 anos entre formado e coordenador de uma faculdade privada de Natal que acabou se transformando no melhor curso de educação física do estado em uma faculdade privada.
Cara, isso foi muito engraçado, assim, porque... Então, vou te contar a história. Eu me formei, né, e em 2011 eu entrei no mestrado. Eu, na verdade, eu entrei no mestrado e na especialização junto. Eu fazia especialização em neuroreabilitação, que era uma temática que eu queria desenvolver dentro do mestrado, e no mestrado eu fazia educação física, estudando neuromodulação, estimulação transcraniana. Tá, E então, beleza, aí eu entrei. rapidinho, Léo. Você fez graduação, duas ao mesmo tempo. Você fez mestrado e Isso. pós-graduação ao mesmo tempo. Tu fez doutorado enquanto era coordenador de uma faculdade e agora é professor e aluno de odonto. É mais ou menos isso. Assim. Você nunca faz nada sozinho, né? Não. Caraca! Mas olha só como é que foi engraçado. Quando eu me formei, obviamente você tem que trabalhar, né? E eu me formei entrei na especialização no mestrado, e no mestrado tinha bolsa, beleza. Mas eu queria trabalhar também, então comecei a dar aula de personal para alguns conhecidos, mas isso gerou a oportunidade de eu trabalhar no futebol. E aí eu conversei com o meu orientador, foi muito engraçado essa conversa. Logo no primeiro semestre do mestrado, olha, eu recebi essa oportunidade de trabalhar com futebol. Estou muito Globo, empolgado né? para ir trabalhar. Pelo Alecrim, Alecrim. Futebol Clube. E aí ele disse, mas se você for, você vai perder a bolsa. Tudo bem, eu prefiro arriscar. E você pode ser demitido a qualquer hora, né? Eu quero ter a experiência profissional no clube de futebol, tratando a galera lá, porque é o que eu amo de paixão, essa área ortopédica. Porque o que acontece, pessoal? Quando é que começou a minha vontade de gostar de cinesiologia, de biomecânica? Desde o início da graduação. Apesar de todos os trabalhos que eu fiz, o que eu gostava era de cinesiologia. Inclusive, fui monitor de cinesiologia também, né? No período da graduação. Esqueci de falar isso. E, uma coisa que era engraçada, eu fui monitor de cinesiologia na educação física. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas enfim. O professor de cinesiologia, quando dava o segundo semestre, ele viajava para o Jubes, e aí, como ele era chefe da delegação, ele ia tipo 1, 2 semanas, 10 dias antes, e voltava 1, 2 semanas depois. E acabava que eu dava aí uns 2 meses de aula no lugar dele. E eu era monitor de cinesiologia, mas dava aula já para a turma inteira. E a galera achava massa, eu me empolgava mais ainda. Então, assim, eu dava aula para eles à noite, porque eu já falava com o professor, eu vou faltar umas aulas aqui, porque eu vou dar aula lá para outro professor, e o que é que vai ter nessa aula aqui? Pode ser que eu desenrole depois com o trabalho. Então, eu acertava lá tudo, beleza. Ia dar a minha aula lá, e, porra, achava massa demais. Então, sempre quis ser. E fiz isso 3 anos. E eu sempre quis ser monitor, professor de cinesiologia. Já sabia disso. E também fui monitor de terapia manual e hidroterapia, engraçado. Né? Porque eu achava legal a terapia manual, porque eu queria aprender hidro, porque estava lá no mesmo horário da monitoria. Eu vou fazer a prova também, porque se eu der uma, eu estou aqui nas duas. Era dois dias, 2 horários lá na semana, dava de boa para me organizar nisso aí. E beleza. E também tinha desconto na faculdade, porque também tem várias coisas assim. Depois eu conto Monitor, todinho né? assim que foi monitor, então financeiramente para mim valia a pena, porque também no segundo ano de faculdade eu fui pai, que eu também não falei sobre isso, né? Mas Nossa, isso verdade, tu foi pai, né? no segundo ano de faculdade. Então, como eu fui pai, e uma das faculdades que eu fazia era privada, e então eu tinha que ter uma reorganização financeira pesada. Então, comecei o meu curso teve que ir para o FIES, né? Para eu não pagar naquela época, eu só podia ter 50% do FIES, e os outros 50% eu conseguia com a bolsa da faculdade por ser monitor. Então, tinha que ser monitor. Então, assim, foi tudo uma loucura, mas que eu tive que viver por uma questão financeira também. E beleza, aí eu volto agora para o final da graduação, entrei no mestrado, tive essa conversa com o meu orientador, fui trabalhar com futebol, briguei com ele. Para não tendo o que fazer, briguei com ele. Mas beleza, comprei a briga, fui pro futebol. E aí ele botou lascadinho, mandou fazer uma porrada de coisa, aí eu, já macaco velho, né, já tinha me lascado tanto na graduação, manhã, tarde e noite, agora não ia ser diferente, que não era por causa disso que eu ia me estressar. Mas tudo bem. E aí eu fui trabalhar com futebol, cara, a melhor coisa que eu fiz. Eu também trabalhei, na verdade, foi em 2011, tá certo. Eu trabalhei de 2011, assim que eu me formei, eu fui trabalhar com futebol, na verdade, antes mesmo do mestrado, Qual era a sua porque o função? mestrado é fisioterapeuta. Eu era fisioterapeuta da equipe de futebol. Isso. Aí quando começou o mestrado, porque foi assim, eu me formei no meio do ano em fisioterapia. Então, o mestrado não entrei em 2011, não, perdão, entrei em 2012. Então, eu comecei a trabalhar com futebol em 2011, quando foi em 2012, né, que eu tive a oportunidade de entrar na turma do mestrado, eu tive a nova oportunidade de voltar para o futebol, já no final do segundo semestre. Então, eu trabalhei na temporada, acho que a gente estava na Série C, alguma coisa, Série C, exato.
E aí, quando acabou a temporada, sei lá, março, foi quando começou a bolsa do mestrado. E aí, quando começou a bolsa do mestrado, março, abril, maio, junho, para julho, né, meio do ano aproximadamente, entrou a nova diretoria e me chamaram para trabalhar lá. E quando me chamaram, eu falei com o professor, assim, 3 meses de bolsa, alguma coisa assim, e aí ele disse que ia cortar minha bolsa, comprei a briga, enfim, fui trabalhar com futebol. E aí eu adorei, fiquei até o doutorado. Então eu fiquei ali 2 anos trabalhando com futebol, não me arrependo, aprendi mais, né, na parte de fisioterapia, reabilitando a galera, e depois, como ele tinha equipe de rugby também, eu trabalhei na do rugby. E aí, na do rugby a gente mesclava, era um pouco da educação física, um pouco da fisioterapia. Como era formado nos dois, então era Você de trabalhou boa e levar isso jogou, aí. né, no rugby. Trabalhei, joguei. No rugby eu era atleta, jogava, então a gente jogou o Campeonato Brasileiro, primeira divisão, viajava o Brasil todo. E, inclusive, fiquei até no doutorado. Então, eu trabalhei com futebol 2 anos e meio, aproximadamente, quase 3, e depois mais 1 ano e meio só no rugby. Então, eu fiquei aí toda a minha. Um pouco antes do mestrado, 6 meses antes do mestrado, parei 3 meses, depois voltei e fiquei trabalhando todo o mestrado com futebol, com fisioterapia, então tinha que viajar. Quarta-feira tem jogo, não sei onde, a gente tinha que viajar na terça, voltar na quinta. O meu orientador ficava virado, a gente brigou muito mesmo. É um cara sempre muito inteligente, 110%. Mas assim, foi muita briga, muito, porque ele não aceitava isso. Ele achava que ia atrapalhar a minha carreira acadêmica, enfim. Mas eu queria ter aquela vivência, pô. Não queria ser aquele professor que saiu da graduação para o mestrado, doutorado e trabalhou. Você pegou alguém, você alongou, fortaleceu, você. Não, pô. E lá eu tive a oportunidade de tratar lesão do ligamento cruzado, colateral, menisco, ruptura de adutor, todo tipo de lesão que você imaginar. Por No rugby você pega ombro, você pega no rugby nem se compara, nem se compara. E aí, enfim, para mim foram períodos assim fantásticos. Foi realmente muito bom, cresci demais ali e decidi que, cara, não posso largar a área de lesões e a ortopedia, né, vamos dizer assim, como um todo. E beleza, aí eu entrei, briguei com o meu orientador, mas assim, consegui concluir o meu mestrado, e consegui assim, porque não sei nem se dá tempo de falar tudo o que aconteceu, mas eu vou resumir em 10 Não, segundos. fica tranquilo. Pode falar de boa. Tá, vou dizer. A gente brigou e ele queria me colocar para fazer um projeto que ia me tomar muito tempo, não tinha condições. Eu não ia largar o meu que me dava dinheiro para focar no que ele queria. E acabou que ele tinha um projeto que ele tinha que entregar assim, tipo, em outubro, todos os resultados. E ele não tinha coletado nada. Ele chegou para mim, não, você não quer acabar logo o teu mestrado? Então, ó, tem um projeto aqui, você tem que acabar. E essa conversa que a gente tinha era em julho. Agosto, setembro, outubro. Para coletar então, e analisar para coletar, e escrever. analisar e escrever. Possível. E aí eu disse, tá, tudo bem. Se você quer, para mim foi uma mão na roda. Por quê? Porque, cara, eu preciso acabar. Se eu tenho muita briga com ele, eu preciso resolver o problema, por mais que foi muito mais dolorido, deu certo. Eu fui, obviamente, era muito estratégico, né, na hora de me juntar das pessoas certas, montei uma puta equipe, né, pessoas sensacionais. Eu peguei um bolsista de farmácia, 2 bolsistas de farmácia, 3 de educação física, 1 de biologia, enfim, montei uma equipe sensacional que me ajudou muito nas coletas. Devo muito a eles isso, o Gabriel, o Moita, a Fabiana, o Tony, enfim, todo mundo me ajudou demais para que eu conseguisse finalizar esse meu mestrado, que eu não conseguia estar lá todos os dias para fazer coleta. Os dias que eu podia estar, eu estava. Nos dias que eu não podia, eles tinham que fazer as coletas por mim. Então, assim, cara, foi sensacional. Eles me ajudaram pra caramba mesmo. E nesse momento a gente está em 2012 e você... 2013. 2013 e você estava no rugby e no rugby como atleta, atendendo os jogadores de futebol, como fisioterapeuta do clube de futebol de rugby também, e ainda era aluno do mestrado, finalizando as coletas. Finalizei, continuei no futebol. Mas o que é que eu estou contando? O que acontece? No futebol, qual que é a bronca? A gente não sabe dia de amanhã. Aí começaram os atrasos. Aí, porra, o Canto tinha falado, ó. E peguei atrasar 1 mês, atrasa 2, e aí já era final de 2013. Enfim, eu disse, cara, vou fazer a prova do doutorado. E tem pensão do filho, né? Vou fazer a prova do doutorado, vai dar certo. Enfim, fiz a prova do doutorado, passei. Aí eu, caraca, graças a Deus. Mas qual que é o problema? O futebol, quando começou a atrasar, isso já era outubro, novembro, dezembro, a gente teve 2, 3 meses sem receber. Janeiro, fevereiro, meu amigo, e o doutorado, eu passo em março. A gente vai brigar pela bolsa para ganhar em abril, talvez, se eu fosse contemplado. Eu disse, cara,
Nesse inteirinho, eu dei aula de personal. E digo mais, teve um cara que me ajudou demais, sério. Um grande amigo meu, que é profissional de educação física, nutricionista, ele chegou, moleque, eu sei que você está precisando. Eu vou fazer o seguinte. Ele era formado já e dava aula personal. Eu vou contratar você como meu personal. Nunca me esqueço, cara, o que ele fez por mim. Ele me pagava para eu ser personal dele, ser formado, porque ele tinha tido uma lesão no joelho, então eu tratava a lesão dele lá dentro do ambiente de musculação, dava aula de personal para ele numa perspectiva da reabilitação já, e ainda ele me colocou para dar aula para a mãe dele. Olha só que cara sensacional. E para eu ter uma grana, para conseguir viver nesse inteirinho, e também para eu ser visto lá pela galera e poder ser contratado também. Cara, mas assim, e no meio disso eu saí entregando meu currículo em todas as faculdades do Natal. Todas. Estamos em 2014. Estamos em 2014 agora. Início de 2014. Início de 2014. Janeiro, fevereiro, março, sai entregando em todos os lugares. Todos os lugares. Imagina, você finalizar o ano assim, sem receber grana, já começar com mestrado, o ano... Já com mestrado, trabalhando no... Passei no doutorado. Já doutorando, trabalhando no futebol sem receber, no rugby sem receber, e aí tendo que se criar como personal e ajudando, sendo ajudado por um amigo. E, cara, aí, enfim, eu sei que consegui. Eu dei muita sorte. Teve um professor da faculdade, Mário Nassau, que ele ganhou a bolsa do doutorado em fisioterapia, que é o Caio Alan. Hoje ele é professor, colega meu de programa pós-graduação. Nem falei isso para ele, vou até falar agora na próxima conversa que eu lembrei. E como ele saiu, abriu vaga. Deixa eu voltar, que eu atropelei algumas coisas. Eu adoro história, velho. Eu tô adorando esse quadro porque eu adoro história. Um professor lá de educação física desistiu de dar disciplina porque não ia ter horário, abriu uma vaga. Psicologia do esporte. E eu, cara, o que é que eu sei de psicologia do esporte? Nada. Eu sei que eu preciso trabalhar como professor e eu vou dar aula disso aí, a aula que você deu. Aí eu aceitei essa disciplina, beleza. Isso é fevereiro. 18 de fevereiro. Cara, eu assinei meu contrato. 18 de fevereiro. Nossa senhora. Se ia dar uma hora de aula por semana, 2, você não ganha nada. É por hora que a gente ganha. Mas, cara, pelo menos um dinheiro certo que ia ser 6 meses. Eu já tava, tipo, super feliz, super feliz. Eu acho que ia ser, sei lá, R$400. Muito pouco. Uma hora era... Uma aula... 2 horas não era nada. 3 aulas por semana. Por turma. Nem por tudo. Era uma disciplina de 40 horas, Igor. Era 2 aulas por semana. 2 aulas numa turma. Então, cara, eu fiquei assim... Bem, eu tava dando aula de personal, mas isso... Enfim, eu tenho que viver. Né? E depois a banda toca. No primeiro dia, acho que era dia 18, assinei o contrato, dia 20, era 2 dias depois, estava já o início do semestre, né? Era seminário de integração docente. Quando eu chego, o coordenador de fisioterapia me encontra. Você entrou aqui, que coisa bacana, então notícia boa para lhe dar, então. Você está livre e está estagiando, tem. Um professor acabou, que é esse professor, acabou de me ligar aqui dizendo que não vai ficar mais esse semestre conosco, que eu tenho umas disciplinas livres de cinesiologia, que era a disciplina que eu era apaixonado por dar, e nenhum professor do curso tem disponibilidade para dar essa disciplina. Gente, eu entrei num dia 18, dia 20. Eu saí de uma disciplina para uma carga horária para 33 horas. Nossa! Porque eram 4 turmas de cinesiologia, que eram disciplinas que eram 90 horas, mais algumas outras, acho que era de saúde coletiva, não lembro, alguma outra disciplina que esse professor também dava. E aí eu saí de 2 horas semanais para 33. Nossa, cara, você sabe o que é assim? Eu sei. É, velho. 33 horas dava uns 4,5, assim, fácil. Nossa, dava até mais. Olha, eu não lembro, mas era mais ou menos isso. Era uma grana que você ficava, nossa, tô ali. E assim, mas veja bem, isso eu entro em fevereiro, março, abril. Menos de 2 meses depois, no dia 4 de abril, o coordenador do curso de Educação Física é demitido da instituição que eu trabalhava. E era a disciplina que você tinha só uma disciplina. E era a disciplina que eu tinha só uma disciplina, 2 horas. E quando ele foi demitido, foram pegar os currículos dos professores para avaliar e questionar. Olha, você tem... Chamaram alguns professores para falar se não tinha interesse em assumir a coordenação. E eles disseram que não. O primeiro professor que foi lá disse que não, que já tinha a carga horária certa dele, não tinha como abrir. E a coordenadora pedagógica, a professora Maristela, ela viu o currículo e disse, cara,
esse cara tem algumas experiências engraçadas em várias coisas distintas. Eu vou chamar ele pra gente conversar. Isso eu não sabia. Eu tava dando aula lá, era de saúde coletiva mesmo que eu tava dando a disciplina. Eu estava dando a disciplina, era o primeiro período, na época, o primeiro período era 100 alunos, 110, 115, lotada a sala. E aí batem na porta para entrar, um cara chega, Josenildo, que era secretário dela, me chama assim. Aí, peraí, deixa eu só dar um intervalo aqui para aula, que eu já tô ali. Aí ele me chamou de novo, aí eu, peraí, deixa eu só acabar aqui, daqui a pouco eu chego no intervalo. Ele, professor, você precisa vir agora, a professora Maristela que quer falar com você. Quando ele falou isso, cara, quebrando. Você pensou, eu preciso das minhas horas, pelo amor de Deus. Preciso, não diga isso comigo, não. Nem 2 meses de casa, eu pensei, rapaz, será que foi uma brincadeira que eu tive com aquele aluno ontem? Ele falou constrangido, que merda que eu fiz. E eu fiquei se procurando, né? Vai procurando. Nossa, quando eu cheguei na sala dela, me recebe um sorriso. Eu disse, bem, coisa ruim não é. Não é coisa ruim. Aí ela me fala, olha, a gente estava analisando o currículo dos professores e a gente viu e você tem um perfil interessante. Pai, começou a conversar comigo e disse, o que exatamente? Coordenação do curso. Você aceita você tem interesse em ser coordenador do curso? Cara, quando ela falou, eu não me inscrevi, não. Disse, tá. Acredita também que eu tenho um perfil. Já, grandão, né? Ela tá dizendo que eu tenho. Aí eu disse, olha, eu tenho interesse sim. E o mais engraçado é que no final de semana eu ia viajar, uma viagem do rugby, porque a gente estava à época para subir para a primeira divisão e tinha uma reunião lá com a equipe técnica, né, de todo o Brasil para fazer como é que seria a avaliação, a bateria de testes e avaliações dos jogadores. Foi lá no núcleo de alto rendimento, lá em São Paulo, junto com o Irineu Turco, com o Fábio Nakamura, enfim, sensacional. E aí, quando ela me chamou, cara, eu não acreditava naquilo. E ela me disse uma história que, assim, foi sensacional. Primeiro que quando ela falou tudo para mim, ela me levou, vamos conversar com o professor Joaquim, que era o diretor da faculdade. Era só do lado. Eu fui já tudo nervoso. E a gente chegou lá, ele conversou, cara, porra, ele me recebeu. Ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueço. É, Anderson. E só um detalhe, viu, pessoal? Eu fiz processo seletivo para outras instituições privadas da minha cidade. Não entrei em nenhuma. Por que eu não entrei? Eles disseram que eu não tinha experiência com docência. Eu tinha um bom currículo, eu já tinha produzido artigos no congresso, era monitor, trabalhei nisso aqui, mas não tinha experiência com docência. Óbvio que eu não tinha experiência com docência. Se eu era aluno do mestrado, eu não tinha condições, nunca tinha dado aula, eu não tinha oportunidade. E aí o professor Joaquim falou uma coisa que eu nunca me esqueço. Leônidas, qualquer outra instituição que olhasse para você diria que você não tem experiência nenhuma para assumir esse cargo. E talvez seja verdade. Aliás, você não tem experiência nenhuma para assumir esse cargo. Mas eu tenho um olhar diferente. Eu penso que um cara que já viveu todas as coisas que você viveu, que teve a oportunidade de ter tanto conteúdo que você teve, talvez tenha um olhar que eu não consiga ter com a minha experiência, com o meu outro olhar de vida. Então, talvez você traga um olhar que a gente precisa nesse momento. Um olhar jovem, um olhar que pensa lá na frente e um olhar de uma pessoa estratégica que vai conseguir conduzir esse curso. Caraca, quando ele me disse aquilo, e aí passa um filme, sabe, na sua cabeça, você diz, meu irmão, nunca tive a oportunidade, nunca ninguém... eu queria mostrar o meu valor, mas eu não tinha oportunidade para mostrar o meu valor. E você tem uma pessoa que lhe diz assim, cara, eu confio em você, porra, meu irmão. Era eu escutando aquilo ali, dizendo, nunca posso deixar de devolver esse cara a confiança que ele está dando. E a única forma de eu devolver essa confiança que ele está dando é com trabalho. E, principalmente, nunca aceitando entrar uma pessoa para professor da instituição, enquanto eu for coordenador, que não seja pelo mérito que eu possa dar nela. E isso ficou muito gravado em mim. Por quê, pessoal? Só para vocês entenderem. Quando você é coordenador de uma instituição privada, você quem contrata os professores. Você contrata e você demite. Você pode demitir quem você quiser e contratar quem você quiser. Inclusive dizer, olha, eu quero fulaninho, e vai ser fulaninho, acabou. Ponto final. Por quê? Porque é meu amigo e eu vou pôr. Pronto. Ele poderia ter feito isso comigo. Eu vou colocar na coordenação um amigo meu. Não pôs. Vou colocar um cara que eu acredito que tem potencial, pelo que ele demonstrou nas poucas semanas aqui dentro, né, cumprindo todos os prazos que têm que ser cumpridos, e eles percebem isso com muito cuidado. Se você faz a chamada, se você não faz a chamada, se você chega no horário, se você não chega no horário, se você coloca as aulas no portal, se você der uma boa aula, tudo é muito bem controlado. Então, assim, o cara ter a sensibilidade de ser justo, entendeu? Se não fosse isso, eu nunca teria tido a oportunidade de ser coordenador de lá. É muito difícil, gente. É muito difícil você ser coordenador de uma instituição sem ter tido a experiência docente. Eu tinha sido docente, não tinha nem 2 meses.
formal, de contrato formal como docente, de carteira assinada como professor, que é nem 2 meses. E querendo ou não, quem eu já tava, né? Ninguém, entendeu? Então, assim, mas a postura que eu tenho hoje eu já tinha naquela época, a vontade que eu tenho hoje eu já tinha naquela época, o sangue nos olhos que eu tenho hoje eu já tinha naquela época, eu já tenho muito tempo. Então, tem características que tá com você, que mostram quem você é, entendeu? Às vezes você acha que as pessoas não estão olhando, mas as pessoas estão olhando. Às vezes você acha que as pessoas não se inspiram no que você faz, mas se inspira. Às vezes você acha que o que você faz é pequeno, mas é muito maior no olhar de quem está ali fora. E isso contou muito na hora de falar, na forma de falar, na maneira como se comportar, no como eu conseguia já ter os alunos do meu lado. Por quê? Porque eles questionavam tudo isso. Antes de eu subir lá, eles já me disseram que eles já tinham perguntado a alunos em off sobre mim, a outros professores sobre mim, a outros funcionários da limpeza, da administrativa, da secretaria sobre mim. Eu fui o último a saber. Mas o meu nome já estava sendo cotado. Isso para mim foi uma cara que impressionante. Enfim, entrei. E aí, pouco depois, chega esse rapaz aí que vocês estão vendo, o Igor. Eu. Né, porque aí é uma coisa que eu digo, assim, que foi muito legal. Não conheci o Igor. Na verdade, assim, pessoal, como eu entrei para uma oportunidade que alguém me deu, confiando em mim, acreditando que eu era melhor pelo currículo, pelo que apresentava, eu coloquei isso como meta da minha vida. Eu nunca vou fazer um arrumadinho para colocar um amigo meu, nunca vou fazer nada. Enfim, todos os concursos, os processos seletivos que a gente fez na sala, pelo menos na minha gestão, enquanto eu era coordenador, e posso falar com segurança sobre isso, todos eles entraram quem foram naquele concurso melhores. Acabou. E aí, no concurso do Igor, a gente, né, vamos abrir concurso para nossos professores, porque todo semestre o curso estava começando, não tinha nenhuma turma formada, não tinha. Né? Então a turma mais antiga estava no 6º período. Alguma coisa, eu era 5º período, acho que. Não, quando eu entrei era 6º. Então acho que, enfim, você entrou no segundo semestre de 2014. E aí, enfim, no meio do ano teve um processo seletivo, vários currículos, vários. E tem um currículo de um cara de São Paulo. E eu olho o cara de São Paulo querendo vir para Natal. Irmão, o problema é dele. Se ele quer ir para Maceió, Alagoas, São Paulo, Natal, vem para Natal. E aí ele me mandou uma mensagem, né? Um e-mail na época, né? Eu estou a fim de fazer esse processo seletivo e queria saber como é que vai ser o processo. Eu disse, olha, tem isso aqui, tem a prova, tem que fazer a apresentação e tudo mais. E quando esse cara me mandou, o cara de São Paulo, e tudo que eu não respondia para ele respondia um minuto depois. E era o que mais perguntava, e era o que mais caningava. Ele disse, irmão, esse cara tá carente. E tinha um currículo foda. Enfim, eu sei que ele não veio para Natal fazer o processo seletivo. Eu pedi para ele me mandar aula. Mas eu ia, só para constar. Não, ele ia. Eu disse, não precisa vir. Não precisa vir. Porque eu ia para São Paulo. Porque eu fui para São Paulo na semana. A gente até marcou de se encontrar lá, lembra? Eu disse, quando eu fui aí, você me apresenta essa aula. Mas você foi na Zona Leste aquela vez, não tinha como. Isso. Enfim, cara, eu sei que... Gente, a aula que o Igor apresentou, né? Fora o currículo dele, a forma como ele se comportou, o quão rápido ele me respondia tudo que eu perguntava, o quanto ele estava disposto a perguntar, Igor, se tiver 1 hora de aula, você vem. E se tiver 20, você pega também. Então, é desse cara que eu preciso. É um cara que não é meu amigo, não tenho nenhuma relação de dizer se ele é uma boa pessoa, se não é. Eu quero bons profissionais. Não quero mais nada além disso. Eu quero montar a melhor equipe que eu puder. Por quê? Porque se eu tiver a melhor equipe de professores, a gente vai ter o melhor curso. Se a gente tiver o melhor curso, eu também me destaco como coordenador. Era essa a minha meta. Eu não estava pensando em mim colocar os meus amigos. Eu queria os melhores. Se eram meus amigos, show. Se não era, paciência. Contanto que ele seja o melhor. E, cara, foi sensacional. Porque, Igor, a primeira coisa que aconteceu quando ele chegou... Primeira semana, ele chegou no meio do ano, a gente tinha... sempre tinha semana de recepção dos alunos, que era na primeira semana. Então, na primeira semana eu conheci Igor. A gente fez na semana de recepção várias brincadeiras, né? Campeonato de agachamento, quem fazia mais agachamento que fez do corpo, campeonato aqui. Igor deu um grito. Porque o aluno tinha errado, não sei o que, e queria roubar. Para ganhar. Tava roubando. Aí Igor se estressou. Quando eu olhei aquilo, os professores assim olharam para mim. Aí eu disse, que merda foi que eu fiz, meu Deus do céu. São Paulo, né, velho? São Paulo, aqui é sangue nos olhos, velho. Meu amigo. Aí daí eu fui conhecer quem era Igor, mas assim, o mais engraçado, todo mundo tem seu jeito de ser, o Igor era extremamente excêntrico, mas uma das coisas que sempre eu digo a todo mundo, cara, todos nós temos defeitos, mas poucas pessoas que eu conheço na vida têm a capacidade de mudar um defeito tão rápido quanto o Igor, quando alguém avisa. Às vezes, pessoal, a gente não muda porque ninguém chega para avisar. E não é um defeito, é uma característica que às vezes agride o outro.
Quando alguém que eu confio. Acho que essa é a questão importante, assim, porque eu confiava, e confio, obviamente, em pessoas que eu sei que isso é importante, sabe? Porque, assim, muitas vezes você acaba ouvindo pessoas que nunca edificaram nada. E aí, como que a pessoa que nunca edificou nada quer te edificar? Quem é você? Agora, quando você vê que é uma pessoa que... isso acontece do mesmo jeito. Então, assim, quando você vê que é uma pessoa que está do seu lado, que quer crescer com você, você pode, no momento de nervoso, fingir que você não ouviu. Mas depois, na sua casa, você para e fala, não, peraí, tem algum motivo para estar me falando isso? E eu acho que isso é muito eu sei que você vai terminar essa construção, mas só para fechar, isso acontecia muito, e hoje ainda acontece, entre nós dois. Porque eu nunca esqueci, e essa é uma história que você não deve saber pelo meu prisma, eu fui apresentar o doutorado, galera. Na semana que eu fui apresentar o doutorado, eu sempre tive muito problema, hoje muito menos, mas eu sempre tive muito problema com palavrão. Eu sou paulista, eu falo muito palavrão. E hoje muito menos. E aí, numa determinada situação, na semana antes de eu viajar, eu apresentei meu doutorado na quarta, eu fui para São Paulo na segunda, no domingo, na verdade. Segunda, terça, eu estava em São Paulo, na quarta-feira apresentei o doutorado, na quinta-feira eu voltei para Natal. E aí, na semana anterior, Leondas me chamou a atenção porque os alunos estavam reclamando de mim pela quantidade de palavrão. Eu ouvi, entendi, falei, beleza. E aí você me falou uma frase que eu nunca esqueci, velho. Você disse assim, o que o palavrão muda na sua aula? As pessoas vão entender melhor o conteúdo se você falar palavrão? Eu falei, não. E se você não falar, elas vão entender menos? Eu falei, não. Então, se você fala, algumas se irritam. Se você não fala, ninguém se irrita. Então, por que você vai falar? Eu nunca esqueci isso. Eu falei, pô, verdade. E aí eu pensei e falei, não, beleza. E foi nesse dia. Aí na segunda-feira, na aula do doutorado, para quem não, só para vocês entenderem, pessoal, na semana que você vai apresentar o doutorado, você está num nível de estresse que assim, você mata um. Tu mata um. E aí eu tinha que terminar a aula, montar a aula, mostrar para a minha orientadora, ela corrigir. Na quarta-feira, eu, absurdamente estressado, eu recebo um e-mail do Leondas me chamando a atenção de novo pela questão do palavrão, que ele já tinha me chamado na semana antes e eu não tinha dado mais aula depois disso. E aí, junto com o outro professor, nesse mesmo e-mail, no mesmo e-mail, mostrando para os dois assim, a bronca. Eu ouvi e não respondi. Depois eu cheguei em Natal. Coordenador, vem cá, senta aqui. E aí eu dei dura nele. Mas assim, aí eu dei dura do meu jeito, né? Falei, velho, ó, não faz isso. Nananana. E aí é uma das coisas que você me fala, mas é também por você. Porque eu lembro muito bem que nesse dia você parou, você ouviu, aí você falou, tem razão, professor. Eu quis diminuir o meu trabalho. Eu lembro certinho. Eu quis diminuir o meu trabalho e mandar um e-mail só que aí eu expus você. Eu peço desculpa, isso não vai acontecer de novo. Eu só quis dar eu falei, velho, só entendo o nervoso que eu tava, a tensão que eu tava, tal. E aí a gente trocou ideia. Mas assim, por que eu falo? Porque do mesmo jeito que eu ouço não é só você, são pessoas que eu confio realmente, e você é dessas pessoas, você ouve também. Você é o cara que, a hora que você sabe que é alguém que gosta de você, você pode não concordar, mas você ouve também. E aí, depois do tempo, a gente vê a mudança. Então, eu sempre disse isso. E é óbvio que, assim, é muita arrogância até eu pensar nesses dois caras como paralelo. Mas eu sempre coloquei nós dois ali como Messi e Cristiano Ronaldo. Porque a gente sempre, tipo, o que um fazia, falava para o outro fazer e ir melhorando, e os dois. E se você notar, foi bem isso que aconteceu. A gente foi crescendo junto ali, criando nome junto, evoluindo junto, só que não era aquele lá de vou fazer isso porque aí eu faço isso e o Igor não fez. Não, Igor, eu vou fazer isso. Bora fazer? E aí eu venho lá e falo assim, Leondas, eu tô fazendo isso aqui, vou te chamar. E aí isso para mim dava uma confiança, uma tranquilidade de trabalho, a ponto dos alunos não reclamarem mais de mim, porque falaram, não adianta, porque o Leondas é amigo dele. É fora.
E a gente passou muito por isso, a gente passou muito. Porra, A demais. segurança, e isso era uma segurança gigantesca, porque para quem está assistindo, trabalhar em universidade privada é você ter salário por 6 meses. Depois você não sabe se você vai ter salário, você não sabe de quanto vai ser o seu salário. Tudo muda, tudo muda. Você pode estar com uma semana, num semestre, com 40 horas, igual eu tive, e no outro com 20. E aí você está ganhando metade do que você ganhava. Então, ela é segura pelo período que você está naquele semestre, depois já não é seguro. Isso. De turma, isso depende do quanto você se destaca dando aula, isso depende do quanto o seu coordenador é um cara que acredita no seu trabalho ou não acredita, isso depende de uma série de fatores, isso depende da quantidade de professor que você tem, porque se você tiver... A gente chegou a ter 27, pô. A gente chegou a ter 27 professores, então... Chegou a ter mais de 700 alunos, cara. Mais de 700 alunos num único curso, cara. Então é muita coisa que a gente teve, e aí é bem isso, assim, a questão da excentricidade, ela é muito de São Paulo. E em Natal eu tive muito que aprender, porque é a história, velho. Eu estudo idosos, e para mim não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável. Porque se fosse mais forte, os dinossauros estavam vivos até hoje, velho. É quem se adapta ao ambiente, é quem se reinventa. Isso aí tem a idade que for, sabe? Então, eu sempre encarei, continuo encarando como um baita de elogio isso, mas eu fico pensando, desse lado aqui, eu fui um cara que mandou currículo para o Brasil inteiro, velho. E só você me respondeu. Então, do mesmo jeito que você falou assim, pô, olha a confiança que o diretor está depositando em mim, eu tinha isso comigo, velho. Eu tinha, ó a confiança que esse cara depositou em mim. Ó a confiança que esse cara depositou em mim. E aí, quando eu falo esse cara, é porque na época, sim, era isso mesmo. Era o meu coordenador. Aí depois, aí virou parceiro, aí virou amigo, aí virou padrinho, e aí é tudo, né? Mas isso tudo que a gente está contando, isso foi 2014. Isso foi 2014. E aí, agora eu quero saber, assim, e aí eu digo, né, daquela situação toda, se for parar para pensar assim, né, cara, você tem nessa situação, você, que hoje é um dos caras que mais falam e uma das maiores vozes que a gente tem dentro da biomecânica quando se fala de cursos, de pós-graduação e tudo mais, eu, você viu o Matheus, que hoje é um dos caras que mais tem destaque, que fala sobre esporte adaptado. Você tem o próprio Pedro, que depois se tornou o coordenador do curso e que está lá até hoje, e são os únicos coordenadores que ficaram mais do que 3 anos ali. Então, os dois por muito tempo. O Pedro continua lá, estou falando de 2014 a 2021, só teve 2 coordenadores, na verdade só um saiu, e você não foi mandado embora. Você saiu porque você passou na UFRN. Então, olha o trabalho que é feito lá. Então, você teve professores, um grupo de professor, como você falou, e que você montou, de destaque absurdo. E sem esquecer do Arthur, né, cara? Que é um cara que a gente que não trabalha rede social, mas tem aquele Fenômeno do vôlei. de vôlei. Pô, é um monstro, assim. Embora é um monstro pequeno, mas é um monstro. Então, é um Minion. É um mini monstro. E aí, assim, é muito bacana, porque embora eu tenha tido uma experiência muito boa em Salvador, com a Unifax, uma coordenadora também incrível, eu nunca tive uma equipe de professor tão forte. Nunca tive uma equipe de professor tão forte. E aí eu sempre digo que isso tem muita relação com o coordenador, que é o quanto se acredita. E aí a gente vai falar sobre isso também. Porque, velho, a gente trabalhava de sábado sem ganhar nada, a gente ia para a faculdade à tarde para fazer ligação, onde já se viu isso? Eu estou falando, pessoal, de um doutor e um doutorando, coordenador do curso, que tinha que ficar a tarde inteira sem ganhar nada, ligando para aluno, para fazer telemarketing, para falar assim, olha, e aí, você quis fazer o curso de educação física e tal, não terminou ainda, vem para cá, a gente está com a promoção XYZ, não sei o quê. Anotar numa listinha para quem que a gente tinha ligado, como que tinha sido a resposta,
presta atenção no que tinha que ser feito. E qual era a questão? A questão é, amigo, você precisa vir, porque tem que ter aluno. Se não tiver aluno, eu vou diminuir sua carga horária. Você vai perder trampo. O que você quer? Então, bora trabalhar, bonito. Não tem jeito, trabalhe agora para ganhar depois. É assim que funciona. E aí, a gente tinha muita confiança de que, de fato, isso ia acontecer. É tanto que a gente batia todas as metas, né, velho? Pô. E era muito foda. Nada que a gente fale vai fazer a galera entender. Mas tem uma coisa que talvez faça vocês entenderem. Pessoal, imagina você contratar, um aluno contratar você e dizer assim, olha, se no final de 6 meses eu não tiver resultado, você está demitido. Aí você, tudo bem, você, eu vou ser teu personal. E aí dá 2 meses e o teu aluno começa a faltar. Começa a comer McDonald's, começa a comer sanduíche, começa a não dar o gás no exercício. E aí chega no final de 6 meses, o teu aluno diz, olha, eu não ganhei resultado, vou demitir você. Isso não é óbvio que você não teve resultado, você não fica, mas não importa, você vai ser demitido. Era exatamente essa sensação que a gente tinha na universidade trabalha, na universidade privada que a gente trabalhava, especialmente pela metodologia que era dada lá, porque é o seguinte, se a gente não cumpria a meta de captação e evasão, era demissão. E você fica pensando, pô, eu tenho que coordenar o curso. Mas o que eu tenho a ver com a meta de captação e evasão? Cara, é o que te paga seu salário. Então, se você não tiver aluno entrando e pouco aluno saindo, você está demitido. A gente, caraca, velho. Então, assim, é aquela coisa. Te vira, dá teus pulos. E, de fato, a gente aprendeu essa, que não é uma coisa que eu acho correta, mas, assim, nos fez crescer pra caramba. Por quê? Muito. Porque eu não queria ser demitido. Eu não queria ser demitido. Eu não só não queria ser demitido, como queria ter os melhores indicadores possíveis. E a gente tem que pensar em estratégias disso acontecer. E se o aluno ele não vem, não é culpa minha, administrativamente falando, mas eu iria ser punido. Inclusive, podem ser punido com a demissão. E quando eu saí de lá, 3 anos e meio depois, como coordenador, eu saí como coordenador mais antigo. Eu vi 32 coordenadores serem demitidos nesse período de 3 anos e meio, todo semestre. E por que o cara era demitido? Estava sendo contratado em outro lugar, porque ele não deu resultado. Ponto. Ele não trouxe números. Ponto. E eram caras sensacionais, profissionais excelentes. Eu digo, cara, por que ele não teve resultado? Que resultado? Um resultado que muitas vezes não depende dele. E aí a gente começa a entender uma lógica de mercado e você diz, caraca, velho, é pressão. E eu não sabia que eu aguentava pressão, até você suportar aquela pressão que você vive. Então, assim, os alunos não tinham noção disso, não tem nem direito de saber, mas, cara, eu nem tinha noção do que eu estava vivendo, não tinha. Mas depois que eu vivi tudo aquilo, eu disse, caraca, velho, hoje eu olho para trás e eu vejo problemas ser criados, que eu digo, meu irmão, vocês não têm problema, vocês estão criando. Não sabem o que é problema, né? Porque vocês não sabem o que é problema. A gente manda um follow-up aí para resolver, porque, meu Deus, não dá, velho, não dá. Quando você trabalha nesse nível de corporativismo, né? E assim, eu saí lá com uma mensagem muito legal. Quando eu saí na indicação para, como é que se chama? Formação, acho que não sei, era PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes para assumir uma direção de uma unidade que ia abrir na sala. Mas não assumi a direção e nem fiz o curso PDL que eu passei para a UFRN. Mas, assim, para mim foi motivo de muito orgulho. A gente pegou um curso que tinha uma nota no MEC que provavelmente não iria ter o recredenciamento, não teria o reconhecimento, né, quando formasse a primeira turma. A gente fez um trabalho muito bem feito para captar professores como eu, com uma qualidade sensacional, que fez o curso crescer. A gente conseguiu melhorar o nível deles ao ponto da gente tirar a segunda melhor nota no MEC de uma instituição privada do Estado. Então, para a gente, cara, foi o título, entendeu? Libertadores. A gente, com um time de série, com uma estrutura de série D, conseguiu se classificar para Libertadores na Série A, sem guerra. Foi isso que a gente conseguiu fazer. Fez história. E só quem estava lá para saber. Coisas que eu não posso falar aqui, mas quem me conhece sabe. E, cara, isso me fez crescer muito. É aquela história, né, cara? Eu acho que isso a gente aprendeu. Não é que a gente aprendeu, a gente já sabia disso, a gente só confirmou isso. A gente confirmou que, assim, sozinho a gente é bom. Mas se a gente tiver pessoas que confiam naquilo que a gente está fazendo e vai junto, meu amigo, a gente vai longe pra caramba. É cola. E você não vai só, velho. É isso que eu acho meio da galera hoje, sabe, Igor? Eu vejo tanta gente boa, mas, cara, sozinho, velho, você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque é sozinho e tá sozinho porque ele cria uma ilha para ninguém chegar perto, quer ser estrela. Se vir ali, pode ofuscar. E, de certa maneira, ajudando, mas puxando o tapete. Não tem uma ajuda genuína, entendeu? Ajuda até aqui, mas não vai
até ali, cara, são coisas, velho, que não existe. Eu vejo que a galera não cresce, vejo de verdade. Galera, 3 anos atrás, hoje eu vejo a mesma coisa. Provavelmente não vai crescer, porque não entendeu como é que é a vida. Não entendeu, não entendeu de Então, verdade. eu acho que não entendeu e também é aquela história que a gente volta ali no que eu tava falando de mim, né, cara? Que você tava falando de mim. É aquele tipo de pessoa que a hora que você fala com a pessoa, ela entra aqui, passa aqui, ela é educada, fala, não, beleza, mas é beleza, mas também não é beleza. Porque ela não ouviu nada, não mudou nada, continua com o jeito dela. Então, acho que é muito bacana, porque eu me coloco sempre como aprendiz, assim, não acho que eu estou pronto até hoje e sempre estou aberto a ouvir e aprender, porque, cara, é isso que eu faço. O que eu faço é ensinar. E aí existe uma frase, esse é do Piaget, que ele diz assim, quem ensina, de repente, aprende. Eu não me recordo, mas eu acho que é do Piaget. E é muito real, assim. Então, quem ensina precisa aprender, cara, precisa estar aberto a aprender. Isso é algo que poucos sabem, você é um deles. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de relacionamento. Eu não sou uma pessoa de fácil relacionamento. Então, porque eu sou uma pessoa que espere muito. Eu não suporto pessoas que eu sei que estão perto de mim só por algum motivo específico. Então, essas pessoas eu afasto elas de mim. Eu não sou uma pessoa fácil realmente de relacionamento. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa que, aos meus, tudo. Então, as pessoas que estão do meu lado, elas vão ter o melhor de mim, elas vão ter sempre o que eu mais posso proporcionar. Mas isso é muito doido, porque é um trabalho diário que a gente tem que fazer para melhorar como indivíduo. Cara, mas aí assim, ó, pra gente ir terminando nossa conversa, você tá lá, então 14, 15, 16. Aí, do nada, e aí isso é uma mágoa que eu tenho de você, só para deixar claro, você no final de 16, começo de 17, simplesmente sem falar nada para ninguém, vira e fala, pô, passei no FRN, eu vou embora. Eu olhei e falei, caramba, eu não posso falar palavrão aqui, senão o YouTube vai me bloquear. Caramba! E nem me avisou. Então, como foi esse processo? Porque assim, eu falo que, poxa, eu não consigo pensar hoje se eu daria conta de terminar um doutorado, porque eu estava escrevendo a minha tese ainda, e eu estava com 40 horas na faculdade, 40 horas de sala de aula, indo lá à tarde ainda, e já eu ainda não estava, mas já fazia alguns cursos de final de semana, não sei como eu tinha tempo. E você na coordenação do curso, assim como eu também já ministrando alguns cursos de final de semana, estudar para um processo seletivo para entrar como docente numa federal como a do Rio Grande do Norte. Como você deu conta disso, velho? Cara, quando eu vi o edital, né, que era para dar aula de cinesiologia. Então, mas cinesiologia da dança. Na dança. Aí eu disse, cara, eu sei, adoro, sou apaixonado por cinesiologia, mas não sei nada de dança, nada. Então, o que é que eu vou fazer? Cara, vou me preparar até os dentes. Primeiro, vou começar a estudar dança, né? Os autores da dança, né? Laban, Deus Arte, Deus Croza, os autores que tinham uma relação com a dança e com a cinesiologia. E vou me preparar para esse concurso, mas vou ficar na minha. Até porque eu não sei se vai dar certo, se não vai, mas assim, foi o que aconteceu. Quando saiu o edital, saiu hoje, eu comecei a estudar amanhã. Me preparar. E o que eu fiz? Eu me preparei de trás para frente. A galera estudou para a prova. Não. Eu comecei a fazer o memorial. Meu projeto. O meu projeto docente. É o projeto de docente. Enfim, você faz um projeto, o que é que você vai fazer nos próximos 3 anos quando você entrar? Comecei a fazer e escrever o meu memorial. Plano de atuação docente. Dos próximos 3 anos, você tem que apresentar uma das etapas do concurso e o seu memorial. E comecei a fazer isso aí. Irmão. E sabe o que é? Você escrevendo e se empolgando com a história que você construiu, dizendo, irmão, eu mereço esse concurso. Eu li o seu memorial, ficou bom pra caramba. Ficou, cara, porra, eu fazia até emocionado, assim, cara, isso que eu vou fazer isso. O edital só em outubro. E aí eu fiquei outubro, novembro, dezembro, dando gás. E aí em dezembro meu filho chegou. Meu filho mora com a mãe e ficou, né, um mês lá comigo, aqui comigo em Natal. E aí eu parei de estudar. E nesse um mês eu fui curtir meu filho, mas
aconteceu? Olha só que doido, né, gente? O concurso ia ser em fevereiro, no carnaval, correto? Sendo que tem 2 problemas que eu tinha que resolver antes do concurso, que eu não sabia nem que eu ia passar. Eu estava no 3º ano de doutorado, eu não podia acabar. Eu não tinha escrito nada e eu não tinha feito nada ainda, né? Eu não tinha acabado as disciplinas. Aí foi o que eu fiz. Eu preciso finalizar a disciplina também nas férias, porque senão eu não vou conseguir dar conta de finalizar o meu doutorado antes de poder entrar na vaga. Né? Eu não posso, a minha vaga, eu tenho que assinar o contrato e não acabei a disciplina. Então, todas as disciplinas que eu tinha, eu tive que realizar ali. E foi isso que eu fiz. E lembrando que da data da prova até a data de admissão é um mês, né? Não, da data da prova, a prova foi em fevereiro, a admissão foi no final do semestre, foi em maio. Assim. Entendi. 3 meses, enfim. Aí foi quando meu filho veio, para mim foi uma das cenas assim, cara, foda do ponto de vista emocional. Meu filho veio para passar as férias comigo e ele novinho, 9, 10, 11, 12, 15, ele tinha 7 anos, 7 anos, novinho, e ele ia comigo para todas as aulas de doutorado, que eu tinha que fazer durante as férias, que eu ainda tinha que ir na Nassau um turno de segunda a sexta, porque quando a gente tá nas férias, a gente não vai os 2 turnos, fez só um. E aí, um turno inteiro, meu filho na Nassau comigo, e na aula do doutorado à tarde comigo, nas férias dele inteira. E ele perguntava, papai, por que a gente tá aqui, papai? Eu queria brincar. Isso doía no meu coração. Eu dizia para ele, meu filho, o papai tá fazendo isso porque é o melhor pra gente. Quando você for maior um pouquinho, eu vou lhe explicar toda essa história que está acontecendo agora e você vai lembrar desse dia, porque eu vou dizer tudo para você o que está acontecendo. Agora você não vai ter condições nem de entender. Mas confie no papai, tenta ficar quietinho aqui na sala. Eu sei que é difícil para você, eu sei que é chato, eu sei que você não quer isso. Mas entende o papai, esse mês que eu não vou conseguir aproveitar com você, isso me doía demais, bicho. Me doía porque dava um pouquinho, ele se agoniava. Papai, não tá legal. Ele ficava aquilo. E eu tenho todos os desenhos que ele fez, eu não tenho guardado esse período. Porque eu botava papelzinho no mar para ele fazer o desenho, ficava desenhando. Aí ele ia para aula comigo, eu levava o iPad para ele ficar brincando, né? E isso ia, de manhã e de tarde, as férias dele inteira, né? Menos no período do Natal, no Novo, né? Aquele recesso de 7 dias ali, e em janeiro, aula. Na sala. E aí, pensando, né, meta de captação, meta de evasão. E se eu não passasse no concurso? Eu não podia ser demitido na sala. E tudo isso na minha cabeça, né? Cara, foi tenso. E eu sei que no dia que eu deixei no aeroporto, esqueço, não sou um cara muito emotivo, mas no dia que eu deixei no aeroporto, eu voltei chorando. Pela primeira vez. Eu voltei chorando de verdade. Triste comigo enquanto pai, que não conseguia fazer tudo que foi necessário para ele, que não foi uma férias boa para ele, foi horrível passar um mês aqui. Tanto é que nas outras eu não queria vir para cá, porque gerou uma barreira também emocional, um problema, né? Para ser resolvido ali. E eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia nem se aquilo valia a pena. Mas assim, aquilo me deu uma força tão grande que no dia que eu deixei no aeroporto, eu voltei chorando de raiva. Não era de raiva, não era de ter puto, assim, meu irmão, eu tô aí passando essa. Sabe? E aí, no outro dia, cara, comia livro com raiva, fazendo tudo, e finalizando o memorial, e finalizando o plano de atuação profissional, e a massa me estressando com o problema para resolver, e eu. Passou o carnaval e eu. Perdão. Acho que era. Não lembro quando foi a data exatamente, se foi antes ou depois do carnaval, mas acho que foi antes do carnaval a prova, só para vocês entenderem. Adiantei as disciplinas para poder, se eu passar, assumir. Fiz a prova. Cara, a prova é um estresse que vocês não têm noção. Primeiro a gente tem que fazer a prova escrita. Quem passa na prova escrita tem que ir para a prova didática. Quem passa na prova didática, depois tem que ir para a defesa do memorial, para depois ir para a análise do currículo. É a defesa do memorial, o plano de atuação profissional, e depois a última etapa, que é só classificatória e análise do currículo. E tudo isso de segunda a quinta. Segunda a quinta. Então, assim, sexta sai o resultado. Uma atrás da outra. Você termina a prova escrita, aí você já pega o papel para saber qual vai ser a sua prova didática. Você tem 24 Se passar, 24 horas para fazer aula. Se passar, você tem 24 horas para montar uma aula. E depois ainda tem o estresse da memorial, porque não é só apresentar a memorial e o plano. É questionamento dos professores. Tem que lembrar que esses caras que estão te questionando são os caras que vão trabalhar com você. Então você tem que ser o cara mais agradável do mundo e se mostrar assim, pô, ó, tô aqui, velho. Quero trabalhar com você. Não vou me estressar. Porque senão, você não vai querer passar um cara que... Você falou uma vez, você não vai querer passar um cara que você vai trabalhar a vida inteira com ele se você não gostou da personalidade dele.
Então tem muito isso, obviamente. Igor, aí, enfim, quando passou tudo isso, cara, toda etapa, né, quando você vê a lista de aprovados, você comemora, mas não pode comemorar muito, que já tem a próxima. Não dá tempo. E aí, enfim, eu sei que quando acabou, nem minha mãe sabia que eu estava fazendo esse concurso. Nem minha mãe sabia. Ninguém sabia, na verdade. Eu não tinha falado para ninguém. Quando saiu a nota que eu passei, bicho. Caralho, que emoção. Tá, Lester. Corri para falar com minha mãe, falei para ela, eu não acredito não. Passei, ela feliz, me abraçava. E eu liguei pro meu irmão, falei para um dos meus irmãos. Gente super feliz. Aí eu, pô, depois que eu fiquei super feliz, eu lembrei, agora só falta acabar o doutorado. Eu não tinha acabado. Aí, vamos acabar. Porque o que acontece? Eu tinha que acabar tudo, acho que era em maio, né, para poder assumir como professor. Fevereiro, eu tinha 3 meses, mas 3 meses, mais uma vez os 3 meses, para escrever tudo que eu não tinha escrito uma palavra. De Igor, participou, eu tive, assim, Igor foi tão importante para todo momento que eu vivi, que eu chamei ele da minha banca. Igor participou da minha banca de doutorado, e na minha banca de doutorado assim, foi uma coisa sensacional. Participou André Davim, que foi meu orientador de graduação para a banca de doutorado. Eu chamei Hassan, que quando eu briguei com o Ocano, eu acabei saindo da orientação de raça, fui para da orientação de Ocano, fui ser orientando de raça. Então, Hassan que me abraçou, eu terminei o meu mestrado com ele, e foi Kenio, meu orientador do doutorado. Na minha banca de doutorado, tinha meu orientador de graduação, de mestrado e doutorado, e o cara que viveu todos os estresses comigo lá na sala, que era Igor. Então, foi uma banca de pessoas assim, que entendem a emoção do que estava acontecendo ali naquele momento. Enfim, fui aprovado. Acabou o doutorado, e isso em fevereiro, escrevendo, março, abril, para entregar em maio, para qualificar e o mais rápido possível, acho que o programa da dentro da Nassau ainda. Como eu trabalhava como coordenador, ainda trabalhava lá na Nassau, não saí não. Quando eu passei, terminei o doutorado, eu disse, minha Nossa Senhora, graças a Deus. Aí foi quando de fato eu consegui comemorar e continuei trabalhando na Nassau até 2 meses depois, né, que foi esse período de transição, para conversar quem ia ser o novo coordenador, como é que as coisas iam acontecer, enfim, todo aquele rebuliço. Mas, gente, vocês não têm noção da energia que foi todo esse semestre. E o mais engraçado, aí eu volto para esse ano passado, quando meu filho estava aqui comigo, ele hoje está com 11 anos, vai fazer 12. Ano retrasado, na verdade. Foi quando eu tirei minhas primeiras férias, de tudo isso que eu contei para vocês, desde o primeiro ano de faculdade, 2007, até 2018, 11 anos depois, eu nunca tinha tirado férias. Então, assim, nunca tinha ficado livre. Meu filho vinha sempre ter alguma coisa para fazer, alguma coisa da pesquisa, alguma coisa assim, mas não tão intenso quanto esse ano, né, que ele tinha ficado de manhã, tarde comigo, quando eu ia dormir, eu ficava estudando no computador. Aproveitar, ele não entendia muito bem, pô, essa luz aqui, que é isso? Não, relaxa aí. Enfim, eu contei tudo para ele. Aí ele, caraca, porque ele me perguntou, papai, que massa, essas férias que você está comigo, assim, por que você está tanto tempo comigo? Você nunca conseguia quando você trabalhava antes na sala, eu expliquei para ele que eu trabalhava na empresa privada, como que é trabalhar na empresa privada, que agora eu trabalhava na terra, que eu tinha direito às férias e de fato gozar daquelas férias sem ter que se preocupar com o trabalho, porque quando você é coordenador, você não tem férias. Quando eu estava na iniciação científica, tem muita demanda, não conseguia ter férias. Então, assim, quando eu trabalhava com futebol, eu atendia jogador no dia 31 de dezembro. Entendeu? Na Nassau, eu cheguei a trabalhar no dia 1º de janeiro. Então, assim, não tinha férias, não tinha como ter, pela demanda de trabalho que eu tinha em todo esse momento. Então, quando ele teve férias, ele, caraca, papai, que massa. Esse é o melhor trabalho do mundo para você. Porque a gente cara, não dá para explicar. Que agora ele vê o pai, né? E ele vê o pai disponível para ele, né? Para fazer o que ele quiser. Ele passa em Brasília. Ele passa em Brasília o ano todo. Quando ele vem, a única coisa que ele quer é ter o pai, né, cara? Então isso é. Cara, e eu consigo viver isso. Né? Nesse período de pandemia, ele veio para cá, tá indo aula remota, morando comigo um tempo, e, cara, não conseguia viver isso nunca, velho. Então, assim, vocês não têm noção da carga emocional que é tudo isso, entende? Para hoje a gente tá assim. E não é porque hoje eu tô em outra situação de vida que a gente é irresponsável com isso. Não é isso, entende? Mas é o fato de você conseguir, cara, valeu a pena, entende? Você saber que valeu a pena, isso é muito importante. Principalmente porque eu sei que nem todo mundo consegue. Muita gente passa pelo que eu passei e continua passando porque não teve a oportunidade de, enfim, de conseguir um passo que desse uma tranquilidade. Cara, é muito doido.
Cara, você fala de uma coisa que eu não acredito muito, e eu gostaria que você falasse sobre isso. Você fala muito que teve sorte, que teve sorte, que teve sorte, né? E quando você fala, eu até entendo o que você quer dizer. Mas tu acredita em sorte? Ou você acha que Cara, você seria do tem. mesmo jeito se você não tivesse essa sorte? Cara, eu não sei. Eu sei que eu acredito. Se fosse essa frase é de Picasso, né? Quando a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou trabalhando. Isso é fantástico, porque o trabalho tem que ter, tem que existir. Mas a sorte é importante, porque eu acho que muita gente trabalha e às vezes não tem uma oportunidade que é como as que eu tive. Eu falo que eu fui um cara muito muito muito, muito, muito. Eu não conheço ninguém que teve uma história parecida com o que eu conto. Quando eu conto pra galera, a galera, como assim? Você conseguiu ser professor 20 dias depois era coordenador do curso. Como assim? Você acabou o teu doutorado antes para conseguir entrar no teu concurso. Você entrou no concurso de cara. Do dia que eu entrei na FER em 2007, em 2017 eu era professor da instituição. Eu entrei como aluno em 2007, em 2017 eu era professor. Muito Passei rápido. no concurso muito rápido. Para todo mundo entender, é muito rápido isso. É muito rápido. É avassalador, assim, porque imagina o quantos professores do Leônidas são amigos dele de trabalho hoje. Então, assim, Sim, muitos. como professor, você vê um aluno que você criou, 6 anos depois, ele está trabalhando com você. Porque a carreira dele continuou e todos os professores continuaram. Ah, cara, posso dizer que Muito eu rápido. vivi intensamente esses 10 anos. Intensamente. Enquanto aluno, participei de congressos regionais, nacionais e internacionais. Enquanto aluno de graduação, consegui viajar para outros estados do Brasil. Viajei para Londrina, para São Paulo, para Vitória do Espírito Santo, apresentar trabalho, participar. Fui monitor de cinesiologia, de terapia manual, de hidro. Fui bolsista de iniciação científica, fui bolsista de extensão, participei de projeto voluntário, tive a oportunidade de dar aula, assim, de viajar como atleta também. No mestrado, tive a oportunidade de trabalhar com futebol, tive a oportunidade de trabalhar com rugby, tive a oportunidade de viajar para trabalhar, tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, Congresso Internacional de Medicina do Esporte lá na Itália, tive a oportunidade de conhecer outros laboratórios em Portugal também. Então, assim, no doutorado, viajei o Brasil inteiro, enquanto era coordenador na sala, pulei isso aí também, eu acho. Eu viajava para o Brasil inteiro nos finais de semana, para coletar dados das instituições de idosos. E eu dava o doido na nação. Às vezes eu nem falava para a galera, porque tinha trabalho para fazer no final de semana, não tinha como dizer que eu estava viajando para fazer uma coleta de doutorado e nem entendia. Então, assim, às vezes eu viajava, não tinha Instagram, não tinha, até tinha, mas eu não usava. Então, ninguém sabia, eu estava lá no Amapá e a Leônidas. Na verdade, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Quando tinha ação na Nassau, ele falava: Igor, preciso de você na ação da Nassau. Porque eu não tenho como estar. Eu vou estar lá em Manaus. E de fato estava lá. Então, assim, cara, foi muito intenso, foi muito intenso, muito intenso, muito intenso. Quando eu olho assim hoje, percebo uma coisa simples. Nesses 10 anos, 10 anos que eu falei para vocês, eu viajei todos os estados brasileiros, com exceção do Amapá. Por isso que eu falei do Amapá agora. Todos, eu viajei tudo. Por causa do trabalho e por causa do rugby, por causa do esporte. Então, assim, eu vivi intensamente 10 anos da minha vida de verdade. Né? Viajei para todos os estados brasileiros, viajei para acho que 7 países. Então, assim, como que isso tudo aconteceu? Às vezes nem eu sei. Às vezes nem eu sei. Nem eu sei. Mas, assim, eu posso dizer que eu quero que os próximos 10 sejam tão intensos quanto. Porque foi bom. Eu ia falar isso, você é um cara muito intenso, né? É muito doido, porque assim, eu conversei com o Matheus, e o Matheus ele tem um perfil completamente diferente do meu, completamente diferente do seu. Você tem um perfil completamente diferente do meu. Quando eu falo perfil, não é nem. Eu acho que nós dois temos o mesmo sangue nos olhos. Mas eu sou um cara muito mais pacato que você. Então, tanto que você brinca que eu sou velho, tal, não sei o quê. E sim, eu sou muito pacato. Eu gosto da paz, por isso mesmo eu mudei para cá, para Vitória. Eu gosto dessa tranquilidade, eu não sou pilhado. Eu sou sangue nos olhos com aquilo que eu trabalho. Então, o que eu faço, igual, isso aqui que a gente está conversando é algo que saiu da minha cabeça assim, em 2 minutos. Eu falei, não, quer saber? Fiz uma lista de 35 professores e comecei a chamar todo mundo. E todo mundo começou a falar sim, e eu adoro isso. Porque eu posso conversar e ouvir histórias. Então a gente tem perfis diferentes. Mas aí, essa é a minha colocação.
Aí você entrou na FRN, está trabalhando, tem o GBio hoje, que é o seu grupo de pesquisa e tudo mais. Me fala um pouquinho do que vem. Quais são as perspectivas? Eu sei que tem livro vindo, eu sei que você está produzindo aí um livro também, mas quais são os pontos agora? O que você espera? Pô, conversa com o Leônidas daqui 5 anos. O que você fala para a gente? Cara, eu sempre traço minhas metas por 10 anos. Assim, eu digo, cara, daqui a 10 anos onde é que eu quero chegar? Em 2017, foi muito massa assim, para mim olhar, porque a minha meta era exatamente a que eu consegui cumprir, era ser professor da FRN. Quando eu cheguei em 2007, que eu cheguei na faculdade de cara, em 2017, eu quero isso para mim. Eu quero terminar as minhas 2 graduações, o mestrado, o doutorado e ser professor da UFRN. Às vezes eu tive dúvida se eu iria conseguir, porque não é fácil, não é, eu quero, vou lá. É aqui que se escreve, vou entrar. Não, você tem que brigar com os dentes. E tudo que eu vivi foi muito importante para mim crescer como pessoa, como profissional, enfim, com muita coisa. Em 2017, eu tracei outros planos até 2027. Alguns deles que eu não conto de jeito nenhum nem a 7 chaves. Outro que eu conto para pessoas com você, mas em off. E o que eu Você posso vai poder dizer... falar? Não, mas uma coisa que eu posso dizer, assim, é que eu quero abarcar uma quantidade maior de pessoas que eu consigo abarcar hoje, ajudar uma quantidade maior de pessoas que eu consigo ajudar hoje, e contemplar objetivos de vida que sejam significativos para mim e principalmente para o meu filho. Olhar, eu tenho orgulho do pai que eu tenho, entendeu? E eu quero que ele sinta isso nesses próximos 10 anos de uma maneira mais intensa. Com certeza eu Que posso ser isso. massa. Agora a pergunta é para mim mesmo, assim. Como pai, como tu vê o mundo que teu filho tá crescendo? Você não se assusta? Cara, então, Igor, às vezes eu fico assim, velho, é tudo muito dinâmico, né? Ele está vivendo uma realidade que, obviamente, a gente não viveu e que vai ser completamente diferente da próxima geração. Não dá para a gente ter tanto. O que eu penso, assim, é que eu quero que ele seja uma boa pessoa, sabe? No sentido de que ele seja um ser humano que eu me orgulhe, mas que ele também não. Isso não seja justificativa para dizer que ele é passivo a todas as mudanças, entendeu? Eu quero muito que ele seja um personagem ativo na história dele, entendeu? Que ele, não sei se ele vai ser intenso, como eu gosto de ser, não sei se ele vai ser mais tranquilo, aparentemente sim, mas que de alguma maneira ele se sinta responsável pelo caminho que ele está trilhando e que ele comece a perceber isso tão cedo quanto eu consegui perceber, porque minha mãe deixou isso claro para mim. Se eu conseguir deixar isso claro para ele, do como as atitudes que ele faz hoje podem impactar o resto da vida dele e que ele tenha responsabilidade com isso, mas não no sentido de ter um peso maior para carregar, mas que ele se sinta contemplado em perceber o momento que ele está vivendo, as perspectivas futuras que ele pode impactar a partir das decisões que ele tomar, do que ele vai fazer naquele momento, e aproveitar tudo que ele for fazendo. Aproveita, aproveita, aproveita de verdade, porque o momento que passa, todo mundo sabe, óbvio que não volta, mas as decisões que você deixa de tomar, ela martela pro resto da sua vida. Então, assim, eu não tenho decisões que eu deixei de tomar que eu me arrependo. Eu espero que ele não tenha esses arrependimentos, entendeu? E eu espero ensinar muito mais a ele do que eu consegui nesses últimos 10 anos. Né? Eu quero que ele esteja cada vez mais perto e que ele consiga perceber claramente o como ele pode aprender comigo. Eu acho que isso é muito legal. Né? Eu sou muito feliz em ensinar muitos alunos, mas eu quero que ele olhe para mim e que aprenda, entendeu? Então, eu acho muito massa momentos como, por exemplo, a primeira live que ele assistiu minha, né? Que inclusive foi uma live contigo. Foi Ele comigo. assistiu lá e colocou Te amo, papai. Foi muito legal de ver. Então, assim, ele lê meu livro, entendeu? Então, assim, tem coisas que eu quero que ele viva e que ele tenha noção de dizer, caraca, que orgulho eu tenho do meu pai. Assim como eu posso falar isso da minha mãe, entendeu? Sim, isso é muito massa. E eu acho que isso é muito de professor, realmente, né? A gente ensina muita gente, mas como pai, eu acredito que o maior ensinamento é o legado que você vai deixar, né? E aí você deixa para a sua prole, assim. Agora, com certeza, se é um menino de 11, 12 anos, eu conheço, né? Para quem não conhece, pessoal, o filho do Leão Andrés é aquele nerdinho total, assim, o moleque prefere livro do que TV, devora um monte de livro, é realmente um menino que é muito bem criado, seja pela mãe ou pelo pai.
E tenho certeza, mano, que ele deve ter o maior orgulho de você, assim como eu tenho de ser teu amigo, tá? Então, e fique bem claro, eu só chamo, obviamente, aqui os meus amigos, mas você sabe o quanto você é especial. Acho que o Brasil inteiro que acompanha a gente, que segue a gente, sabe o quanto a gente admira um ao outro. É um prazer falar com você sempre. Mano, quer dar algum recado? Deixar suas redes sociais, lembrando que vai estar aqui na descrição, tá aqui, na verdade, tudo sobre o Leondas de rede social, de link que ele quiser deixar. Vocês aí seguem ele, acompanhem ele, porque para quem não conhece ainda, vale muito a pena. Isso porque a gente nem falou muito sobre a questão da biomecânica, né, velho? Mas aí já deu 2 horas de conversa já. Ah, de boa. Cara, convidar todo mundo a me procurar lá nas redes sociais e se curtir, segue lá, @leonidas.oliveira. E também Movimento Cursos, @Movimento Cursos, que a gente está, na verdade, fazendo um projeto agora para virar plataforma do Movimento, que é uma plataforma de cursos online, que eu vou juntar tudo que a gente já faz com outros professores parceiros, como o Igor, que ele está dentro dessa, ele só não sabe, depois eu vou avisar, que vai ser uma plataforma educacional para a gente bater papo, trocar ideia, conhecer, ter assunto, enfim, crescer. E eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, vai conseguir interagir, vai conseguir aprender bastante. E, cara, fico feliz demais pela oportunidade de estar aqui conversando sobre algo que está por trás, né, os bastidores, algo que a galera não vê, nem entende tudo que está acontecendo. E espero que sirva para inspirar muita gente, né, para perceber assim, caraca, então vale a pena, às vezes, né, tudo que a gente está passando, muito momento de dificuldade. Eu falei muita coisa que eu vejo como coisa boa. Teve muita coisa que teve muita gente que passou, às vezes, veio como coisa ruim. Eu acho que eu vi como aprendizado e cresci com tudo que eu estava vendo, que eu estava sentindo, percebendo ali. E tenham isso em mente, galera. Vale a pena. O esforço vale a pena. O esforço vale a pena. Acredite, 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 mas, velho, se esforce. E não é pouco, não. Mas faça isso fazer parte de você. Você estava falando, eu preciso te fazer essa pergunta para a gente fechar. Leônidas morreu. O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? Nunca te fiz essa pergunta. Sei o que é que eu queria que tivesse escrito na lápide, mas talvez a mensagem que dei para a galera perceber, assim, que eu acho que dá para a gente curtir a vida, sendo uma pessoa bacana, ajudando muita gente e sem passar por cima de ninguém, entendeu? Se eu conseguir deixar essa mensagem, eu acho que ficarei feliz que meu filho percebesse isso. E se a galera também percebesse assim. Em outras palavras, vou resumir. Aqui jaz um cara amigo, trabalhador, batalhador e que sempre acreditou nos seus sonhos. E que curtiu a vida. E que curtiu a vida. Velho, muito obrigado. Fique com Deus. Uma excelente semana para você que está assistindo aqui. Muito obrigado por estar até aqui ouvindo 2 horas. Eu e meu grande amigo Leônidas, e espero que vocês tenham gostado desse papo. Léo, mais uma vez, muito obrigado, irmão. Valeu, galerinha. Forte abraço. Valeu, Igor. Muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto.